Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Cleiton Silva, como alguns de vocês já sabem, sou a voz do podcast Brasileiro Gringo. Nós conversamos com vários brasileiros e descobrindo um pouquinho da história desse pessoal que vive por aqui na região de Paris. E hoje eu quero apresentar para vocês Daniel. Cara, brigadão. Pô, lisonjeado. É um prazer ter você aqui no podcast. E, cara, fala aí quem é você, de onde você veio. Abre um pouquinho aí, por favor. Prazer primeiro é todo meu. Já acompanho o Cleiton aí na internet, né? Primeiro no Instagram. Certo. E depois no YouTube. E já bateu quando o santo bate, né? Como a gente fala no Rio. A gente gosta e não tem jeito. Como a gente também fala no Rio. Dá pra perceber que eu sou carioca, né? Tô há 10 anos na França. E 12 anos na Europa. Comecei também como você lá por Portugal, pela terrinha. Só que eu comecei lá no norte, em Braga. Certo. Que a família da minha avó é toda de Braga e ela foi com 14 anos pro Rio. Porque os pais eram pobres, né? E o pai passou 12 anos sem... Isso é uma história também para uma outra conversa, aí, cara, mas passou tá 12 aqui anos... pra isso, pô. Passou 12 anos sem escrever para a família. No Brasil. No Brasil. Marceneiro, foi morar na favela. Um dia mandou uma carta com as passagens para a esposa e para os 2 filhos. Ninguém sabia se estava vivo, se estava morto, se tinha casado de novo. Naquela época, comunicação, além de cara, ele não queria deixar a família preocupada e tal. Mas tu imagina, tu ficar 12 anos longe da tua esposa, numa cidade como o Rio de Janeiro, e do nada tu recebeu uma passagem. Vem de navio. Filha, uma de 14, outra de 8 e tipo... Sua mãe, no caso? Não, minha avó. Ah, sua avó. É. Minha avó, mãe da minha mãe. Certo. E, peraí que deu uma... Tô com uma alergia danada. E aí foram pro Brasil. E a minha avó é dessa cidade de Braga. E foi onde os primos dela me receberam quando eu decidi tentar a vida na Europa. Me aventurar nesse velho continente. Que bacana, cara. Então você é descendente de português direto, você tem sangue português. É, minha mãe tirou, né? Porque minha avó chegou no Brasil com 14. E aí depois eu tirei. E a minha esposa é filha também direto de português. Só que o lado do meu pai é aquilo que eu te falei, né? Vem de lado escravo mesmo. Minha avó... Brasileiro misturado. Minha avó, que eu te falei no dia da live lá, Certo. que a gente tava fazendo no Instagram. Minha avó é mulatona mesmo, cabelo crespo. E que não sei se tu lembra que eu conversei na live, eu não sei se tu já tinha entrado na live, que minha avó portuguesa morava num apartamento, né? Na zona norte do Rio, na Tijuca. E o porteiro do Nordeste, geralmente no Rio os porteiros são do Nordeste. Agora não me lembro realmente se ele era cearense ou paraibano. E minha avó chegava, ele mandava ela ir pro elevador de serviço, né, cara? Isso, pô, me dá... porque minha avó paterna foi, assim, a mulher que eu mais amei, assim, na minha vida. Desculpe minha esposa e minha mãe, sabe? Porque amor a gente não explica, né, Cleiton? E aquilo me doía, sabe? E eu não entendia, porque a gente via o preconceito que o nordestino acabava sofrendo no Sudeste e o cara descontava isso. Claro, às vezes estava obedecendo uma ordem e tal, né? Mas, mais de uma vez, e até a gente achava que era de propósito, né? E isso sempre me doeu e o maior orgulho que eu tenho, seja de saber jogar bola, seja de ter a nossa ginga, né? E nossa raça, é dessa mistura do nosso Brasil que eu costumo dizer que a gente tem que valorizar esse nosso jeitinho brasileiro, né? Porque o pessoal tem mania de falar, o jeitinho brasileiro, como se fala? Humilhando mesmo, né? Do lado pejorativo, melhor dizendo. E eu acho que a gente tem que valorizar e mostrar para o mundo, e tu tá fazendo super bem, o quanto a gente trabalha, o quão a gente é honesto, o quão a gente tem vontade de alcançar nossas metas e chegar lá, né? E eu acho que é isso que tu tá fazendo um trabalho muito especial. Eu fico muito feliz de estar aqui colaborando e compartilhando também. Certo. Então você chegou em Portugal, então. Quando que foi isso? 2010. E, bom, você falou sobre racismo, assim. Você chega em Portugal, você é branco. Como você viu isso lá? Cara, isso aí também me dói demais, porque aí volta toda a história da minha família e da minha avó, porque
Tu sabe, tu morou lá, né? Eles olham os negros, os afrodescendentes na rua e falam, olha o preto, vai lá preto, né? O que você tá fazendo no meu país? Tu sabe bem disso, né? E isso me deixava muito revoltado. Mas eu, como imigrante, né? Porque a gente tá lá, a gente tá começando uma vida e começando do zero e aprendendo numa nova sociedade. Então, aquilo... Eu ficava assim, caraca, é pior que no Brasil, né? Ou, tipo... Será que isso... Os caras nem percebem isso? Isso tu pode falar melhor do que eu, né? Porque isso me doía muito, mas ao mesmo tempo eu não sabia exatamente, recém-chegado lá na terrinha, eu ficava... Pô, será que é porque o cara veio da África, né? Será que é porque o cara é brasileiro e veio e é negro? E ficava nessa dúvida, né? E eu realmente é difícil entender um pouco a cabeça do português mais velho. Eu vejo que a nova geração de portugueses tem uma outra mentalidade, né? E ainda bem que isso está mudando e cabe a gente também combater, né? E, como você falou, a sementinha, né? A gente isso aí tem educar que nossos moleques e o futuro. Mas pequeno, né? Mas aquilo que eu também penso, né? A gente também não pode achar que o que está errado não vai mudar, né? Tem que tentar também, não ensinar, mas fazer a pessoa perceber que aquilo não cabe mais. Que aquilo é um pensamento completamente antigo, arcaico, e retrógrado, né? Arcaico. E em Portugal, o que você fazia lá, cara? Você chegou lá em 2010. Na verdade, porque eu era dentista no Brasil. Você é dentista? Não. Eu estava formado há 4 anos no Rio. E reencontrei minha esposa num bloco de carnaval do Rio de Janeiro. Putz. E eu nem tinha passaporte, Cleiton, porque meu pai e minha mãe não tinham condição. Tipo, sabe aquela coisa de ir à Disney, né? Eu nunca imaginei isso. Eu fui ter meu primeiro carro com 24 anos depois de formado. Você é de que região do Rio de Janeiro? Sou da Tijuca, zona norte do Rio, perto do Maracanã. Eu ia a pé pro Maracanã. Só que assim, eu nunca passei necessidade, como você já me contou e relatou, e que a galera do teu podcast sabe um pouco da tua história, né? E vai saber muito mais depois, né? Que tu me revelou um segredinho aí, tem coisa boa vindo. Mas nunca passei necessidade. Essa minha avó paterna me ajudava muito, porque minha mãe foi mãe muito nova. Eu nasci, ela tinha 20 anos, então a diferença de idade... Minha diferença para a minha mãe são 20 anos. Eu fiz 39, ela fez 59. E não terminou o 2º grau, porque engravidou com 18 para 19, muito nova. Depois engravidou novamente do meu irmão, então não tinha formação. Então minha mãe batalhava, era na correria. E para não faltar nada, essa minha avó, que é a mãe do meu pai, porque meu pai acabou meio que... Aquela história do Brasil que a gente falou também, né? Pai ausente, via fim de semana e tal. Tentou de tudo para prejudicar a vida da minha mãe e acabou também prejudicando dos filhos, né? Então, a coisa era bem contadinha. Mas essa minha avó, que é a mãe do meu pai, vinha por trás para dar aquele socorro, né? Na hora que apertava. Mas estava falando sobre a zona norte lá do Rio e a geografia do Rio. A gente também, a favela, né? A comunidade, como se fala hoje em dia, os morros do Rio, a gente... Tem mais de 800 favelas no Rio. Então, a geografia do Rio é diferente de São Paulo. Porque São Paulo, pelo que eu entendo dos meus clientes no carro, né? Aliás, desculpa aí, a gente foi emendando. Eu trabalho com turismo aqui há 10 anos em Paris, né? Tem um receptivo que é buscar os brasileiros no aeroporto, mostrar a cidade, fazer city tour e passeios. E eu lido com gente do Brasil todo. E pelo que eu entendo da geografia de São Paulo, apesar de eu nunca ter ido mais velho, fui criança em excursão, é que tem a periferia, né? O Rio não. O Rio, onde eu moro, 200 metros eu subia e ia jogar bola com os moleques no morro, né? Porque no Rio a gente fala morro. Que agora é politicamente correto falar comunidade, né? Tu sabe. E não tem isso, né? Tem o preconceito, óbvio que tem. Mas a gente está muito mais acostumado a, seja na praia, lidar com todo tipo de gente, seja no Maracanã, seja no futebol e na pelada. E tu sabe, dentro de uma quadra tu jogou bola, não tem o cara que é branco, que é negro, que é japonês. Tudo igual.
É tudo igual. E isso também é uma outra essência que a gente tem que valorizar e mostrar, né, pro mundo do Brasil e do brasileiro. E eu vim realmente de uma infância de mistura e com muita batalha. E eu lembro da minha mãe ter 2, 3 empregos, chegar no fim de semana e trabalhar em bingo, né? Então, à noite, ir fazer aquela mulher que distribuía a cartela Ali, tudo, na correria. E... Ah, por que eu tô falando isso? Porque eu não tinha nem passaporte. Olha como a gente foi. Agora eu lembrei. E minha esposa, eu reencontrei ela num bloco do Jardim Botânico e ela falou, poxa, eu tô vindo de um intercâmbio em Barcelona e... Intercâmbio do Enzo, né? E tô querendo... Isso ela em 2009. E aí ela volta pro Brasil em 2010 e me... Não, desculpa, 2008, reencontro em 2009 e a gente resolve tentar a vida. Aí fui tirar passaporte, pegar a nacionalidade da minha mãe e a minha, como eu te falei. E eu falei, vamos tentar então lá. E minha avó fez contato com os parentes de Portugal, de Braga, e eles falaram, não, vem. E isso... Tu não teve parente em Portugal, né? Quando tu chegou, não tinha ninguém. Não, eu tinha... Assim, quando eu cheguei em Portugal, na verdade, a família da minha mulher, eles receberam um convite, meu sogro, para ele trabalhar em Portugal. Ele é mecânico. Ele recebeu um convite e ele foi. Depois eu fui a quem acredita que eu fui atrás dela, né? Mas depois eu fui e aí ela tava lá. Eu tinha o suporte dela e da família dela. Entendeu? Então. Entre aspas, era eu não, sozinho, claro, mas claro. tinha o suporte dela. Não, mas o que eu queria é porque eu falo isso às vezes com alguns brasileiros que fizeram esse caminho de retorno, né? Porque nada mais é do que um retorno para quem tem a descendência, né? Não, a ascendência, no caso. Pô, os parentes que nunca tinham me visto, cara. Isso aí eu nunca vou esquecer na minha vida e é gratidão para sempre dessa prima da minha avó, né? Porque eles nos receberam melhor do que parentes do Brasil. E com aquele amor e aquele carinho que, às vezes, mesmo um amigo não te dá, entendeu? E nunca tinham me visto. Minha avó, claro, sempre manteve contato por carta, depois telefone, né? E foi a Portugal visitar os parentes, mas não sabia quem era. Ah, é o neto da dona Cândida. Minha avó ligou na mesma hora, pode vir. Ficamos 3 meses no quartinho dessa minha tia, que eu chamo de minha avó portuguesa, que eu amo, que é a Nené, que é Nazaré. E recebeu a gente de uma forma que a gente até se espanta, né? Caraca, ainda tem isso, né? O amor bruto, né? Do nada, uma coisa que você até fala, pô, é isso mesmo, cara, né? Não quer nada em troca, né? A gente, nesse mundo... fazer. Vamos fazer, vou ajudar. E isso, pô, não fico arrepiado porque não... É inesquecível, né, e é difícil, é raro nos dias de hoje. Mas tem um lance também, assim, quando você chega tem aquela coisa, principalmente em Portugal, né? E aqui é muito próximo, assim, tem muita diferença, sei lá. Tem aquela coisa, pra mim foi assim, cheguei, teve aquela coisa, ai, brasileiro, cuidado, depende da região que você vai também, olha, brasileiro, não sei o quê. Mas depois você vai mostrando quem você é, a coisa melhora muito. E assim, já tem uma certa admiração, num geral, pela nossa raça, né? Pela nossa música, pela nossa novela, pelo nosso futebol, pela nossa alegria. Você ri, as pessoas falam, você é brasileiro. Já tem essa admiração. E aí tem um parente, porque assim, todo português que eu conheço, quase todos, principalmente que estão aqui, olha, eu tenho um parente lá no Brasil. Entendeu? E aí é um motivo de orgulho pra pessoa e tal. E acho que isso junta tudo, dá essa coisa que você sentiu. No caso da sua família lá. E você trabalhou com o que lá quando você chegou? Não, então, aí o meu objetivo, e da minha esposa, claro, a gente não tinha os filhos ainda, casamos no Brasil, tem que averbar o casamento, né, para ir para Portugal. E a ideia era validar o meu diploma numa universidade lá no Porto, que está a 50 quilômetros de Braga, para eu poder trabalhar como dentista em Portugal. Era esse nosso objetivo de vida. E você já exercia a função de dentista no Brasil? 4 anos. Cara, tive consultório. Primeiro trabalhei 2 anos e meio para uma pessoa, um dono de uma clínica popular. Porque quando você sai da faculdade de odonto, se você não tem dinheiro para montar o seu consultório ou fazer uma especialização, que era o meu caso, você tem que trabalhar para alguém. Então, eu trabalhava de segunda a sábado e ganhava 1/4 do que eu produzia. É um esquema de clínica popular.
Aliás, tem que melhorar isso aí, né? 12 anos depois, será que melhorou? Não sei. Enfim, também não. Acho que não. Não sei. Meu irmão protético. Ah, então. Meu irmão protético. Ele fala pra mim as dificuldades que os dentistas, muitas vezes... Isso. E aí eu juntei esse dinheiro durante esses 2 anos e meio. Ia de trem pra Madureira, né? Famoso no Brasil todo. A música do... Acho que é o Aragão. Aragão e Arlindo Cruz, eu acho. Acho que é um dos dois. Madureira, Trabalhei 2 anos. Isso. Trabalhei 2 anos em Madureira, terra maravilhosa, o subúrbio do Rio. Ia de trem da Zona Norte, da Tijuca, do Maracanã, que eu pegava o trem ali. E juntei esse meu dinheirinho, aí financei meu primeiro carro, com 24 anos. E que eu tava falando, né? A maioria dos meus conhecidos e amigos foram à Disney, vieram à Europa, fizeram 18 anos, ganharam o carro. E dentro dessa questão de correria e dificuldade, né? Não é me fazer de coitadinho, né? Mas é a história, né? Ué? É o que é. Não tem onde você... Claro. Não, mas é porque o pessoal vê com essa cara de playboy europeu, né? Claro. Acho que o cara veio... É berço de ouro. Veio do Leblon. Mas não tem problema. A gente vai desmistificando, né? Mas também, sem nenhum... Eu brinco que... Falo isso muito com a minha esposa, né? Às vezes, uma pessoa que veio do Leblon e com berço de ouro e tá aqui na Europa, tá passando dificuldades na cabeça dela e enfrentando os leões dela, que a gente não faz nem ideia, cara, de traumas e de outras coisas, que a gente tem mania de atrelar a facilidade e a vida fácil ao dinheiro. E às vezes essa pessoa tem muito mais problemas internos ou outros problemas que a gente nem sabe, né? Diferente do nosso, que foi de correria e de batalha e de suor, né? Que a gente é suor e sangue, né? Muitas vezes, né? Como tu trabalhou na obra, quando eu cheguei aqui, ainda vou te falar, fui fazer um teste na obra, fui salvo no último. Não é pra você, não? Pô, não foi que não era pra mim, era o que tinha. Não, mas... Quando eu cheguei, já vamos adiantar, que aliás, é legal falar isso aqui, vou dar meu depoimento. Aqui não tem roteiro, isso me surpreendeu, porque eu achei que ia chegar e ia ter um roteirinho. E é o que eu gosto, tá falando trocar uma ideia. De trocar uma ideia livre, né? Sem enquadrar, como o francês fala, sem carré, né? Sem ser carré. Exatamente. Porque flui e eu acho que o papo é isso, né? Tu não senta na mesa de bar e fala, Daniel, com quantos anos você... Essa é a ideia aí. E eu acho que tu vai... Desejo muito sucesso e que tu vai explodir com certeza. Poxa. E... O que eu tava falando? Já até me perdi. Ia falar do seu trabalho. Obrigado. Você estava em Braga e tentando... Não, que eu ia falar da obra agora. Mas vamos voltar para Portugal ainda. E aí, quando eu dei entrada nos meus documentos na Universidade do Porto, a secretária do diretor me falou assim, olha, você com sorte vai fazer em 2 anos a sua equivalência. E na maioria das vezes são 2 anos e meio. Cara, eu cheguei em casa com a minha esposa e eu falei... Eu não vou sentar no banco de uma universidade formada há 4 anos na uma das melhores universidades do Brasil, que eu fiz a Federal lá do Rio, o FRJ, que o pessoal conhece como Fundão, né? Porque é na Ilha do Fundão, ali perto da Ilha do Governador. Para eles dizerem que eu sou dentista. E era 700 euros por mês, cara. O salário mínimo, quando eu cheguei em 2010, era 450 euros. Se eu e minha esposa trabalhássemos... ia dar 900 euros, ia sobrar 200 euros fora o que eu ia pagar para faculdade. E, tipo, não dava. Não tinha mesmo. E conversão de grana, o que você trouxe? Não tinha nada, cara. Na verdade, roubaram esse meu carro. Uma Fiat Uno, que eu paguei 15 mil reais financiado. E o seguro me deu 13 mil, porque já tinha desvalorizado. E sei lá, o euro era 2,50, deve ser. 2010 acho que tava baixinho, 2,40, 50. Então não era nada, ia embora rápido, um aluguel, né, enfim. Só que, você lembra, 2010, tu já estava aqui, teve uma grande crise na Europa, né? 2009 para 2010 teve a crise imobiliária, que foi reflexo também lá dos Estados Unidos. Eu vim para cá, para França, em 2009, por causa da crise. Então, eu só vim por causa da crise. Então. Entendeu? E aí, não tinha trabalho, cara. E Braga não é o que é hoje, que a gente estava comentando sobre a nova vinda de brasileiros e tal. Então, que minha esposa, lendo o jornal, ela viu
Trespasse de tabacaria. Isso é curioso para quem é do Brasil. Trespasse em Portugal é quando a pessoa tá cedendo o comércio, passando o comércio. É isso. E aí minha esposa, pô, vamos ver isso aí, é uma tabacaria. O pessoal compra revista, jornal. É um bar, na verdade, né? Não, a tabacaria em Portugal não é igual aqui, não. Pelo menos essa, né? Deve ter outros tipos daqui. Lá em Portugal é revista, jornal e os artigos de cigarro mesmo, de tabacaria. Entendi. E era dentro de um centrinho comercial. Fomos lá, uma senhora que estava 25 anos trabalhando, já não suportava mais, estava querendo ir para a Alemanha por causa da crise. E eu falei, poxa, o valor, acho que era 2.500 euros, a gente tinha trazido, né? Ia investir naquilo, mas ia ter um trabalho para eu poder trabalhar e minha esposa também. A gente se revezava. E, ao mesmo tempo, eu poderia, nesse início, tentar ver a questão da equivalência. Porque essa ducha de água fria que eu te falei da universidade foi depois. Certo. Foi quando eu vi que não ia fazer a equivalência para o odonto lá. E aí a gente começou a trabalhar nessa tabacaria. Reformamos a tabacaria toda, mudamos o ar da tabacaria. Todo mundo do centro comercial gostou e falou, poxa, isso aqui estava há 20 anos, parecia uma caverna quando a gente entrava. E o pessoal gostou da gente brasileiro, do nosso jeito de tratar e tudo, como você falou, né? A alegria, a simpatia, a cordialidade. E a coisa engrenou. Só que eu falei, pô, não tem perspectiva. Eu vou trabalhar aqui atrás da banca o resto da minha vida para ganhar no máximo aquilo ali. Claro, vou ter meus filhos, a gente vai ter nossa família, vamos viver bem, que é o que a gente busca muitas vezes na Europa. Uhum. Mas a gente tinha ambições, né? E eu tinha a minha profissão no Brasil. A gente acaba, depois de um ano em Portugal, resolvendo voltar para o Rio. Aí a gente passa a tabacaria e a gente volta para o Rio. Tu já teve essa experiência, né? De voltar para o Brasil definitivo, não? Não. Ah, tá. Não. Quando a gente volta para o Rio, cara, a gente fala assim, isso não é pra gente. Sabe o que eu costumo dizer, Daniel? Tem uns amigos que voltam. Ah, não, vou voltar. Teve uma época aí, acho que foi 2013, 2014. 2013, 2014, 2015. O Brasil deu um boom enorme. Você lembra? Crescimento econômico. Um Antes monte da de gente, Copa e Olimpíada. Isso. Um monte de gente falou, vou voltar, cara, vou voltar. Eu já vi isso, tô 17 anos aqui. E em 2005 cheguei lá em Portugal. E eu falei, a água do Brasil é salgada quando você experimentou a água da Europa, cara. Você sente na hora, você chega lá, você sente, cara. E assim, e não tem diferença pro cara que vem só buscar grana. Mas isso é uma analogia que tu faz? Olha, entendeu? Que coincidência, como eu falei o negócio do santo, né? De bater, de identificação. Eu falo exatamente esse exemplo para os meus clientes no carro, quando me perguntam, tu tem vontade de voltar ao Brasil? Eu falo desse ano que a gente morou no Rio. Uhum. Eu falo, olha como... Eu falo, é igual você comer salgado a vida toda, provar o doce e depois te obrigar a só comer salgado. Tu vai conseguir? Eu me senti um peixe fora d'água. Você ficou só um ano. Um ano, mas é um ano que eu falei, cara, eu não sou daqui, irmão. Eu vivi 28 anos aqui. E quando eu vou ao Rio, cara, desço na linha vermelha, quem já foi no Galeão, né, sabe? Cara, eu olho aquilo ali, eu falo, cara, como é que eu aguentei isso aqui 28 anos, cara? Minha mãe já tomou um tiro no pescoço, eu não te contei isso. Que doido. Em 97, foram tentar assaltar o carro dela, não pediram, ela ouvindo música, a bala entrou aqui e saiu aqui. Se ela não dirigisse até o hospital, ela tinha falecido. Mas, cara, vocês no Rio de Janeiro, vocês, assim, carioca, a gente falando aqui de fora hoje, com toda humildade, putz, eu adoro o Brasil, eu adoro meu país, tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas vocês do Rio de Janeiro, vocês são loucos, cara. Eu fui pra lá algumas vezes, eu tenho família em Angra dos Reis. Desculpa, eu tenho família em Rio das Ostras. Cara, não é possível. Eu passei 16 anos da minha vida com essa minha avó paterna, indo todo verão a Rio das Ostras. Então, tenho família lá. E eu já fui muitas vezes para Angra dos Reis. Sabe que ali tem... Ilha Grande? Angra? Claro, meu irmão mora em Ilha Grande. Praia do Coqueiro. A gente saía dali e ia lá pro centro de Angra. Cara, nesse trajeto dá o quê? Uns 60 quilômetros. Meu, eu já via cada coisa. E olha de onde eu venho para ficar com medo no Rio de Janeiro. Mas é louco, violência carioca. É diferente, né? E vocês voltam um ano pro Brasil. Não se encaixou? Não, aí... Logo que a gente chega no Brasil, minha esposa engravida. E a gente procurando apartamento para alugar. Eu voltei a trabalhar no consultório que eu montei... Depois que eu trabalhei esses anos na Clínica Popular, eu montei um consultório com 2 amigos de faculdade.
Cada um tinha a sua cadeira. Quando eu vou para Portugal, eu falo com eles, olha, segura aí para mim, o que der da minha parte vai me ajudar em Portugal, só que o dentista é igual o meu trabalho hoje, né, de motorista, de empresário no ramo do turismo. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Claro que no fim do mês, se a clínica tiver um lucro, a gente vai dividir por 3 depois de tirar tudo e vai sobrar um dinheirinho. Mas não é fortuna. Então não dava para eu viver na Europa, com câmbio a 2,50, daquilo que dava a clínica. Então eu falei para eles, ó, segura, porque se eu não fizer equivalência, eu tenho a chance de voltar e volto a trabalhar. Aí voltei, quando voltei a trabalhar, juntamos um dinheiro, tentamos empreender numa outra, na entrada da Rocinha, que é a maior favela da América Latina, né? A maior comunidade da América Latina. Tava indo super bem, só que aí, como eu te falei, minha esposa engravidou e a gente viu que não era aquilo que a gente queria. Não queria criar nossos filhos naquele ambiente, né? Naquela neurose que eu cresci de não parar no sinal, que em São Paulo é semáforo, né? Não parar no sinaleiro. O Brasil tem vários nomes, né, para o sinal. E não usar um celular, um relógio, uma aliança. No Rio a gente não pode usar nada. Mesmo né, vai a Copacabana, Ipanema, tu não pode usar nada aqui. Gelado, senão... E eu não queria que eles crescessem com essa... E é isso que eu falo justamente no meu carro. Você prova o doce depois de comer salgado a vida toda, tu quer o doce de volta. Então eu queria andar como eu andava em Braga, em Portugal, e como a gente anda aqui, com o iPhone no ouvido, com a Samsung, para não fazer propaganda, né? Com um telemóvel no ouvido ou no bolso, ou às vezes tu esquece em cima do negócio e ninguém pega, né? Claro que também pegam. Do lugar, né? Não vamos dizer que é tudo mil maravilhas, Eu fui furtado. Depois de 10 anos na França, avisando todo dia para os clientes, cuidado com o batedor de carteira. Na frente de um hotel 5 estrelas, eu fui pegar a mala do cliente. Depois eu vi na câmera do hotel, o cara entrou pela lateral do meu carro, abaixadinho assim, ó. Não sei, não posso dizer, mas pela imagem... Eu ia falar qual era a característica do cara, mas segurei. Lá, né? Quem mora aqui sabe, né? Infelizmente, a gente não pode generalizar, mas quando tem problema na França, muitas vezes... Opa! Tá nisso aí. E ele entrou abaixadinho no carro, pegou minha carteira e meu celular. 4 dias que eu tava com o iPhone 10. Então acontece, gente. Aqui não é só o bônus, não. Aqui tem o ônus também. Mas, comparando com o Rio, é uma outra violência, como você falou. Os caras vêm de fuzil e se for o teu momento ali, é como aconteceu com a minha mãe. Sorte da minha mãe que era um 38 e quando perfurou o pescoço, ela conseguiu dirigir até o hospital. E acho que isso também ficou no meu... Eu devia ter 13, 14 anos, né? Então, mal ou bem, acho que isso deve ter ficado no meu inconsciente ou subconsciente, não sei quem entende disso aí. Ficando consciente, né? Pra um dia sair de lá. E aí, quando tu chega aqui e não imagina... E chega em Braga, sai do... Desculpa o termo, mas sai do inferno. Do caos. O Rio é bonito pra caramba, né, cara? O paradoxo da beleza do caos que a gente fala. Exatamente. Você tem tudo, mas ao mesmo tempo você tá num lugar difícil. E o que motivou querer voltar? Você voltou para onde? Para Portugal? Não, aí a gente em Braga, olha como é coisa de Copa do Mundo, que nunca vou esquecer. Quando a gente tinha tabacaria, as crianças não trocavam muito os cromos, né? Porque em Portugal figurinha é cromo, né? E eu tava ali vendendo, eu falei, poxa, me dá teus números que quando vier um próximo cliente, né? Aí os portugueses até falaram, pô, mas tu vai deixar de vender e tal. Não, mas eu fui criança, né? Eu vou ter meus filhos. E a galera não entende isso. E eu comecei a ajudar. E uma senhora daqui de Paris, Aurora, que é de Braga, morava aqui há 8 anos na época, conseguiu completar o álbum do filho. Falou, cara, na França a galera nem tá colecionando igual meus moleques. Meus moleques estão colecionando e ainda não tem pra trocar. Porque a Copa do Mundo ainda não começou, eles ainda não engrenaram. E no Brasil só aí já tem gente, né, que completou até o álbum. E ela ficou maravilhada com aquilo. Ela falou, poxa, vai em Paris com a sua mãe. Porque eu falei, ó, fim do ano minha mãe vem aí, minha avó, eu queria ir a Paris. Qualquer coisa eu te aviso, né, pra gente Nunca se encontrar. Não. Certo. Em Portugal eu não conheci nada. No ano que eu morei em Portugal, como a gente montou a tabacaria, eu trabalhei de domingo a domingo. Tu sabe como é, né? Conheci o Porto numa tarde que eu peguei o carro e falei, vamos conhecer o Porto. E aí, a Aurora falou, se vocês vierem, me avisa. Comprou uma passagem pela Ryanair e falei, Aurora, tamo indo, eu vou fechar o hotel. Ela, não fecha o hotel. Ela é concierge. Concierge. É concierge? Concierge em francês, agora...
Não, ela é Gardiene. Ah, Gardiene. É que eu tava falando. Quem cuida, o né, guardião do prédio. guardião do Que aqui não precisa de porteiro, síndico, né? na verdade. No Brasil, acho que chama síndico. Não, porque ela não é o síndico. Quem Ela que cuida toma de conta. Tudo, acho que é meio que... Acho que é síndico. É zelador, pô. No Brasil, no Rio, Não é fala só zelador. Não é só zelador, não. Que, tipo, a Gardienne aqui na França, por exemplo, ela toma conta de tudo. Ele limpa e tudo, mas, tipo, as cartas, tudo. É meio que a síndica do negócio. Não é síndico. Não, síndico não, porque é, o síndico outros 500. mexe nas contas, Enfim, nada a ver. até uma dica de filme pra vocês, chama Gaiola Dourada. É um filme legal de... Você já viu com a tua esposa? Não. Pô, fala dessa questão do português que vem morar na França. E não sei se tu sabe, a maioria dos guardiãos ou guardianes são portugueses. Porque eles ganham a moradia e o salário, entre aspas, fica só para guardar. E não sei se tu sabe, eu vi isso no dia a dia, porque eu morei com ela 2 meses. A gente morou na casa dela 2 meses. Ela passa roupa e lava roupa dos parisienses do prédio inteiro. Do prédio inteiro, por fora. E o marido faz o conserto de tudo do prédio. Conheço alguns também assim. Conheço. E aí eles conseguem fazer um bom dinheiro, né? E eles indicam, minha prima, eu tô me aposentando, boto minha prima no lugar, que eles chamam as lojas, né? Exato. Enfim. E ela falou, vem pro Réveillon e eu vou cuidar da hospedagem de vocês. Essa história é super engraçada. Isso aí vai dar comédia. Chegamos, eu, minha avó, minha esposa e minha mãe. Chegamos no resto do chão do apartamento da Aurora, aqui em Paris, para passar o Réveillon. E aí a Aurora, ela fez o jantar e tal, e virou e falou assim, vamos lá em cima no apartamento de vocês. Aí a gente, apartamento, beleza, né? Vamos. Subimos no elevador, quando chegou no elevador, ela fez assim, ó. Shhh. Eu olhei assim pra minha avó, falei, caraca, meu irmão. Como assim? Beleza, vamos entrar. Entramos e tal. Isso aqui é o apartamento da fulana de tal. Senhora não sei o que lá, não sei de que lá. Todo ano, há 8 anos que eu tô aqui, ela vai pra Marseille. E vocês vão ficar no apartamento dela. Aí eu, tá bom, ok. Só que eu senti que aquilo não foi um combinado, entendeu? Ela meio que deu migué. Então, minha avó ficou desesperada. Minha avó, não, vambora, porque imagina a gente tá aqui, a pessoa chega, chama a polícia. Eu falei, não, vó, se ela tá falando, é porque um dia essa francesa virou pra ela e falou assim, se um dia um parente seu vier, né, se um dia não sei o que... Eu, na minha inocência, pensei assim, minha avó cascuda, falou, não, isso aí é armação, por que ela ia falar pra gente não fazer barulho quando saiu do elevador e tal? Beleza, aí ela, vamos embora. Eu falei, vó, Réveillon em Paris, 2009 pra 2010, não, 2010 pra 2011, não vai ter hotel, vó, não tinha essa coisa de booking ainda, Airbnb, hotel tudo carésimo, vamos ficar aqui, vó. Aí, um dia assim, né, minha avó deitada pra dormir, ela botava o dinheiro, guardava o dinheiro naquela bolsinha. Sério? Eu falei, vó, levanta que eu acho que a véia chegou, vó. Minha avó deu um pulo da cadeira e saiu correndo. Eu falei, não, vai brincadeira, meu filho, eu vou morrer. Minha avó já tem uns 70 e tantos anos, agora tá com 87. E foi uma comédia, mas eu tenho certeza que ela não contou pra mandar fazer silêncio enquanto vocês estavam lá. E aí a gente não sabe até hoje se um dia a francesa falou pra ela, se você precisar alguma vez, você pode usar. Ou se ela, como sabia que a francesa ia todo ano e tinha a chave de todos os apartamentos, falou, essa francesa só vai voltar lá pro dia 15 de janeiro. Eles vão passar 3 noites aqui, tranquilo, não vai dar nada. Mas eu fiquei pensando, morre um amigo, morre um parente, pega fogo em alguma coisa, a mulher tem uma emergência, volta pra Paris, a gente tá no apartamento dela. E tu conhece a polícia aqui. Imagina o M que ia dar. A gente que mora aqui sabe, né? Enfim. E a gente fez amizade com a Aurora. Quando eu tava no Rio, minha esposa grávida do Samuel, a gente pelo Skype falou com a Aurora. Aurora, a gente não tá se adaptando, estamos pensando em ir pro Canadá, pra Austrália, pros Estados Unidos. Mas esses países, apesar de estimular a imigração, tem todo um processo. E a gente, com passaporte português, para a Europa é só comprar o passaporte. Se a gente fosse para Paris, você ajudaria a gente? Ela, claro, espera Samuel nascer e vem para cá. E aí, cara, a gente, com Samuel 3 meses, a pediatra falou,
a última vacina importante é essa, vocês podem viajar. A gente chegou maio de 2012 para ficar no prédio da Aurora com um apartamento de um árabe que pediu para ela sublocar e ela me prometeu o apartamento e eu fui pro apartamento do árabe. Quer mais uma história engraçada e cômica? Manda 3 meses. 4 dias nesse apartamento do árabe. Fui a Portugal tirar o documento do meu filho. Quando eu volto, minha esposa tá tomando banho para eu comprar as coisas no mercado para abastecer a casa. Eu tô na sala com o meu bebê no colo, a chave na porta. Track. Oi, Aurora. Segurei, porque o banheiro era, né, aqui, minha esposa. Oi, Aurora. Aí o árabe. Ohá? Sequi. Aí eu não sabia nada de francês. Eu falei, Sequi, c'est moi. E ele, não, chez moi. Aí eu, não, chez moi. E a Aurora morava do outro lado. Eu falei, Aurora, vem cá. Meu irmão, a Aurora chegou, eles só faltaram se pegar. Até hoje eu não sei o que aconteceu. A mesma coisa da história do apartamento. Eu sei que chamou a polícia. Te coloca numas boas, hein, velho? Não, a gente nem tem relacionamento com a Aurora. Se a Aurora estiver vendo o YouTube aí, Aurora, eu sou grata a você, mas você botou a gente. Caramba! Cara, a polícia chegou. Meu Deus! A polícia me separou num canto em inglês. Falou, eu falei, olha, não falo nada de francês, estou num curso, cheguei agora, sou português. Perguntou, ela tá te cobrando? O que aconteceu? Me conta a história. Resumindo, até hoje eu não sei se foi a mesma coisa do apartamento. Se o árabe falou pra ela se um dia você quiser sublocar, eu moro com meu pai e você subloca, que aqui é muito comum, você ganha um por fora, você me dá o meu e não tem problema. E quando eu vim, eu falei, você combinou já com o proprietário, tá tudo certo, posso te dar os 3 meses e tal? Não, tá tudo certo, tudo certo. Eu não sei até hoje o que aconteceu e nunca perguntei pra ela, porque quando isso aconteceu, ela levou a gente pro quarto da filha dela, que tava morando em Braga, que foi morar em Braga, que foi a nossa sorte, porque se ela tivesse morando lá, a gente não ia ter onde ficar. E aí que eu fiquei 2 meses na casa dela. Mas, cara, doido. Perrengue, criança de 3 meses. Imagino. E a situação, E a vida começando, cara, e tu sem saber falar nada. Eu nem lembrava dessa história. Que doido. Aí vocês chegaram, aquela dificuldade com a língua, cara, complicadaço. Eu achava que nunca ia entrar na minha cabeça. Sério? Difícil, eu fiz 3 meses de curso no Rio, numa escola que preparava as pessoas que queriam ir morar no Quebec. E nosso bebê, quando nasceu, a gente levava ele no bebê conforto e botava embaixo da mesa, aquela mesa grande de curso. Tinha uns 8 alunos. 6 alunos iriam para o Quebec e a gente, como achou um curso de muita conversação, eu não queria aquela coisa de gramática, eu queria ter para correr atrás de um emprego e de casa e de apartamento, que eu nem sabia da dificuldade que era aqui, né? Porque uma das dificuldades é conseguir moradia quando você chega em Paris. E aí, cara, os 3 meses, aquele basicão, quando eu cheguei aqui, eu ligava a TV Sank, Monde, sei lá, eu falava para minha esposa, eu não vou aprender. Minha esposa tem maior facilidade porque sabia o espanhol e já tinha estudado italiano, então tudo de origem latina, né? Vem tudo do latim. E aí, não, tu vai pegar. Eu falei, cara, não vou aprender isso. Dá um desespero, né? Eu não sou muito bom com línguas, não. Então, eu passei perrengue. Quanto tempo você demorou? Não, então, aí eu fui fazer um curso, aliás, é uma dica para os brasileiros que estão aqui. Eu sempre dou para todo brasileiro que eu conheço que acabou de chegar. Existe um curso em Montparnasse, que é de uma associação cristã, que ajuda os imigrantes e são professores que estão reformados, né, estão aposentados, e que eles dão aula de uma forma voluntária, aqui Benevole, né? Não é da prefeitura, é uma associação cristã. Eu fui em Montparnasse quando eu cheguei também, fiz acho que, sei lá, um mês. Mas no Boulevard do Montparnasse mesmo? É, bem atrás, assim, tem Montparnasse, atrás tem aquela pizza Piano, se não me engano. Pino. Isso. É quase em frente ali, naquele coanzinho ali, por ali. Não sei se é o mesmo curso, mas enfim, porque é um curso em frente a uma igreja. Cara, e tu entra num negócio assim e sobe para uns andares, é esse? Cara, eu acho que é isso aí. Mas, então, que a diretora é uma africana? Não lembra? Não vou lembrar disso aí. É porque tu tem mais tempo também. Tu chegou. Você. Não, isso aí eu falo pra você em 2010. Eu faço em 2012. Então, É. Deve ser enfim, o mesmo.
era 80 euros por ano. A aliança, que é ali pertinho também, que a galera faz, acho que é 300 ou 400 por mês, alguma coisa assim, não sei. Enfim, fui fazer esse curso de 5 meses lá, que eu queria fazer mais. Só que quando eu consegui emprego, depois eu consegui emprego num hotel. Aqui. Esse foi o meu melhor emprego antes de ir pro turismo. Nesse hotel, quando eu comecei a trabalhar nesse hotel, eu comecei a falar com os funcionários falavam entre eles em francês e com os hóspedes em inglês. A maioria dos hóspedes aqui nesse hotel de 4 estrelas era americano, canadense e australiano. E aí eu fui pegando e acabei largando do curso, porque depois eu arranjei um emprego no turismo como motorista, né? Que é o trabalho que eu faço até hoje, mas hoje com a minha própria empresa. Então, eu larguei o curso porque no turismo a gente não tem muito hora, não tem muito dia certo. E eu larguei, cara. É um erro, assim, porque eu tinha que ter persistido mais no motorista? curso. Ah, não, No curso. Eu tinha que ter ficado e me esforçado. Mas, às vezes, dirigia 14 horas por dia. É um trabalho pesado. Chega em casa, não quer fazer nada. É a vida de imigrante, né, cara? É a vida do brasileiro gringo, né? É bem isso aí. Ô, Daniel, foi complicado pra você a língua no começo, Muito. né? E assim, você demorou pra pegar a coisa, como que... Porque eu vejo muitos brasileiros assim, que principalmente quem passou por aqui, tipo, não, meu, demorou 6 meses, foi 1 ano. Tem gente que não gosta da língua, aí tem uma... Por exemplo, pra mim foi um pouquinho mais fácil, né? Eu já falei isso aqui muitas vezes, porque eu gosto da língua. E, cara, eu fiz até um corte uma vez, eu falo pra caramba. Aí eu chegava nos lugares, eu não podia falar nada, me incomodava aquilo ali. Você entendeu? Você sabe o que eu tô falando, né? A gente tá por aqui, é bem essa a nossa realidade. Eu também. E aí, então, eu fui atrás, meti a cara e falava. Eu te falei aqui, a gente tava conversando sobre Copa do Mundo, isso fora do ar. 2014, eu já ligava na rádio já, velho. Entendeu? Então, assim, mas é porque eu era carudo, falava errado e tava nem aí. E pra você foi difícil, então? Esse começo com a língua. Cara, é assim, eu sou muito comunicativo igual tu, adoro falar. Meu pai falava pelos cotovelos e eu aprendi e cresci assim. Mas não é que me travava, mas como eu fui trabalhar num hotel que falava mais inglês, só acabava falando francês na hora que eu tinha relação ali com os funcionários. E em casa a gente sempre preconizou falar o português com as crianças, né? Acredito que vocês também, né? Para eles não perderem a língua e serem fluentes. Eu engatinhei muito quando eu saio do curso. Porque o curso, acabou que o tempo que eu fiz de curso aqui me deu o básico do que eu fiz de curso no Brasil. Então, igual a gente fala no inglês do Brasil que a gente aprende na escola, é o verbo to be, né? The books on the table, aquelas coisas. Isso não serve pro dia a dia. Não dá. Você não chega na Inglaterra e nos Estados Unidos com o curso com o curso não, com a aula de inglês do colégio. Então, essa analogia, essa comparação que eu faço com o francês quando eu cheguei. Então, eu já vi os teus podcasts, né? E já vi a galera falando aqui, 6 meses, 1 ano. Eu não consigo precisar exatamente quando eu ligava, como hoje, né? A gente liga o rádio, tô aqui ouvindo e tô entendendo tudo. Eu não sei te dizer quando essa chave virou. Porque depois eu fui trabalhar com brasileiro, então eu também falava português o dia inteiro. Eu acho que isso aí é a maior dificuldade. Por exemplo, tem muitos brasileiros aqui que eles trabalham e vivem com portugueses. Automaticamente, você vai falar a língua portuguesa. Claro. E na sequência, você vai ter mais dificuldade ou vai ser mais difícil para você encaminhar ou melhorar a outra língua. Isso, evoluir. Você tá falando daquela língua, claro, você não vai evoluir. Eu vou te fazer um parênteses rapidinho assim, em cima disso, assim, ó. Eu tenho o Wagner, o primo da minha mulher. Ô, Wagner, logo você aqui, hein, bicho? E ele, Eu falei, cara, o cara tá ali atrás. Tô olhando aí pra câmera. E ele é o seguinte, ele chegou aqui também, um tempo depois que eu, e ele teve um relacionamento com uma francesa. Cara, o francês dele, tipo, lá em cima. Porque, tipo, deixou de lado Tu já falou aqui brasileiro. o ditado que eles falam, né? Que o francês fala? Tu sabe esse ditado que eles falam? De que a melhor forma de aprender a língua é na cama, né? E como a gente veio casado com brasileiras, né? Sim. A gente aprende o português. Eles falam, né? Não sabia dessa, não?
que eu já ouvi muito falar e já falaram pra mim é tipo você pensar como francês. Isso pra mim foi difícil pra mim entender no começo. Porque o meu chefe um dia falou pra mim, ó, você tem que pensar como francês. Eu falei, cara, não tem como eu pensar como francês. Claro. Só que assim, eu fui entender porque assim, você automaticamente, você traduz tudo na sua cabeça. Alguém fala em francês, aí tu tem a tradução e você solta aquilo ali. Quando você está num processo de aprendizado, você traduz o que você quer falar, e o francês e o português têm diferenças, tem gerúndio, tem isso, tem aquilo, e aí não dá certo quando você vai traduzir. Fica sem um pouco sem nexo algumas coisas. Por isso que ele falava para mim, não, você tem que pensar como isso, não pode traduzir na sua cabeça. E aí, voltando então pro Wagner, automaticamente o francês dele, cara, deu acelerou muito grande. Eu vi ele falando francês e eu falei, cara, que legal, o cara, meu. E em casa, nós falamos português. Aí, voltando então agora aqui com o que você falou dos filhos, a gente em casa fala português. Primeira coisa, eu não tenho capacidade de ensinar francês para meus filhos. Claro, nem eu. Eu sei falar, enfim, sei ler, consigo escrever, mas é assim, eu não tenho capacidade para isso. Putz, já é difícil. Não sei se seus filhos já começou a acompanhar eles, né, na tarefa de casa. A matemática deles é diferente da nossa. A alfabetização também, né? Sim, completamente. Nem falo a língua portuguesa, que nem dá pra mim. Sim, sim. Pessoalmente, até eu e minha mulher falam, meu, como que nós vamos falar isso aqui pra esse moleque agora? Aí você vai falar em português, eu não quero falar em português, porque ele tá fazendo um negócio em... Claro. Então ele vai ter também o processo de traduzir na cabeça dele. E aí pode ser que não tenha algum senso igual. Mas eu acho que passa muito por isso, assim, você se desligar um pouquinho dos laços da sua língua pra você focar na outra língua. Eu sempre falo pro Enzo aqui, o Enzo, cara, arruma, sabe, uns parceiros, uns amigos, uma namorada, alguém que fala francês e, vai com ele, que vai te adiantar o processo todo. Eu acredito piamente nisso, porque amigos do turismo que casaram com francesas realmente... Precisa, cara, é necessidade. Você tem que falar com ela. Claro, claro. Entendeu? E até um dilema, né, que eu faço um pouco de crítica, que podemos falar construtiva, e você deve ter pessoas do seu relacionamento também, que é o português, casado com português, que em casa só fala francês com as crianças, né? Não sei se tu percebeu isso quando eles vão nas férias a Portugal, e tem um choque preconceituoso do português que mora lá, que chama de português com avec. Não sei se tu sabe esse também, claro. Né? Os caras estão no shopping falando francês e o cara é português. É assim, ó, eu vejo da seguinte maneira. Daniel, vamos lá, pros meus filhos. Com 3 anos, a minha pequenininha, a Evi, ela já entendia muito bem o francês e falava português. Agora, com 4 anos ali na escolinha dela, ela fala as 2 línguas fluente, cara. É claro que tem sempre alguma coisinha, o que eu falei uma vez aqui, o R do meu filho às vezes vai falar, ele não fala porta igual eu falo, ele fala porta. Porque o R francês, como que é? R. 2 R's, como se fosse. Exatamente, tem um R. Quando ele vai falar porta, fica porta. É mais difícil ele falar o meu porta, de Piracicaba. Você tá entendendo? É diferente. Só que isso não importa. Não. A professora, de vez em quando eu converso com as professoras, e aí, como é que tá? Nossa, a professora já falou, seu filho fala português? Sim. Não acredita. Não. Fala francês igual nativo. Isso. Então, assim, eu acho que isso é muito importante porque, você tá dando uma segunda língua pro seu filho. Naturalmente. E tem o sangue. A raiz. Vocês são de férias pro Brasil. Claro. Chega lá e aí. E não fala com parente. É doido? Não. Eu sou totalmente, assim... Eu sempre achei isso muito bizarro. E é uma crítica mesmo que eu faço, porque você tira uma oportunidade dos filhos. Minha esposa, e eu penso assim também, quando ela desenvolveu esse raciocínio, que acaba que o português, para evoluir na língua, ou brasileiro, não só o português, não é uma questão de nacionalidade, vai falar o francês com os filhos para tentar evoluir na língua também. Só que é aquela coisa, no começo que eles estão crescendo, aquilo é o básico. Você não vai passar do básico que você sabe, ser imigrante. Por exemplo, eu vejo hoje aqui em casa, meu filho, Theo, como que fala isso aqui? Entendeu? Ele vai falar, ou então, sei lá, vou te dar um exemplo, sei lá, la chance. Às vezes a gente vai falar, o nosso sotaque fica às vezes la chance. Fica assim.
Mas eu sei que c'est la chance. Aham. É diferente. Ele, no ouvido dele, no nosso ouvido não é grotesco. Mas no dele não é grande. bizarro. O dele é enorme. Porque ele já É. falou uma vez pra mim, pai. Isso aí não é francês não, hein? Falei, respeita, bicho. É. Não. Você tá entendendo? E tem esses lances assim. Os nossos também. Ri da gente. Falei, mas é assim que tu tá aqui. Só por causa disso. Que bacana, cara. E você sai do hotel e... Então, aí essa é boa também, cara. No hotel, eu vi tu falando Não sei onde tu falou de limpar privada, né? Não sei se foi com a menina, agora eu não lembro. Foi a Isa que falou que já limpou privada aqui. Eu fiz tudo também. Antes do hotel, quando eu chego, na verdade, com 2 dias a portuguesa me arranjou um emprego na limpeza. Com um patrão espanhol. Sim. Uma empresa grande aqui de limpeza, você vê toda hora carro deles na rua. Só quando eles patrocinarem que a gente vai falar. E aí, fiz 2 semanas de treinamento. Quando chegou a tal da ficha de pay, né? Que a gente não sabe o que é isso quando a gente chega. Vocês falam olerite no Rio também? No Brasil é... Olerite. Não, tem outro nome agora, cara. Como eu era autônomo, nunca tive essas coisas, mas é... Ai, como chama no Rio? Não vou lembrar agora. Pedi ajuda aos universitários aí para pesquisar no Google. Isso pode falar olerite. Enfim, a ficha de pagamento, acho que fala no Rio. Enfim. Quando eu recebi, eu falei, cara, isso não são as horas que eu trabalhei. Fui falar com o espanhol. Ao espanhol. Não, mas é porque você está em treinamento, aí a gente paga metade do valor da hora, não sei o que lá. Aí eu falei, olha, mas você não me falou que eu ia ficar em treinamento as 2 semanas. Eu peguei no pesado e fiz serviço da pessoa que foi embora. Ninguém tava me treinando. Ah, mas é assim que funciona, se quiser ficar, é assim. Aí eu falei, tá, não quero ficar não. Aí ele pediu pra eu ir mais 2 dias depois pra não deixar ele na mão e o cara não me pagou os 2 dias. Mas beleza. Meus parentes portugueses já me avisaram que aqui poderia acontecer isso. E você deve saber 1 milhão de histórias dessas, né? Que esse aí foi... E aí eu voltei pra casa, a Aurora falou, tu é maluco? Te arranjei um empregão. Eu chegava 4 da manhã no escritório, aspirava o escritório, trocava tudo, limpava o banheiro do andar e 7h30 ia embora. Eram 3h30 por dia, mas já me ajudava a começar a minha vida. Claro. Ia me dar a carta vitale, né? Pra quem não conhece, a carta vitale aqui na França é um documento que você... teoricamente está inserido na sociedade, né? Um cartão do INSS. Ali tem, tipo, o nosso CPF, saúde, né? É um documento de identificação muito importante aqui na França para começar a sua vida e da sua família. Sim. E ela falou, não, tu tem que voltar. Eu falei, não vou voltar. E ela foi de férias para Portugal. E a gente passou um perrengue na casa dela com alguns problemas que não vale a pena eu falar aqui. E a gente doido para sair, mas, cara, não tinha nem emprego. E eu falei, Daniele, eu vou fazer um currículo... Daniel e Daniele? Dani, E como chamam os filhos? Samuel e Romeu. Beleza. Dani não, Daniel... Imagina, Danilo e Daniel. Júlio. Daniel o segundo. Certo. E eu criei um currículo e botei que fiz hotelaria no Brasil. Inventei que trabalhei no Hotel Glory, no Hotel Otton. Inventou assim? Inventei. E saí distribuindo em... café, brasserie e hotéis. Pá. Numa quarta-feira, peguei o metrô e dividi Paris inteira no metrô. Tinha o Navigo, né? O Navigo tinha acabado... Quando tu chegou, era o tal do Passe Orange? Ou já era Navigo? Sim, era o Orange. Era o Orange. Porque virou Navigo, então eu cheguei e tava nessa transição. Porque quando eu pesquisava na internet, muita gente falava de Orange e depois... Enfim... E aí, esse passe, para quem não sabe, você pode circular livremente sem pagar, né? Você paga por mês, E aí eu fui rodando Paris inteira de 9 da manhã às 5 da tarde no dia, depois paguei outra parte de Paris e fui distribuindo o currículo. Fiz a Xerox, né, a fotocópia, e fui distribuindo. Na quarta-feira. Na quinta-feira, um restaurante, aquilo famoso aqui, que você deve ter ido com certeza quando você chegou, que era o Monde du Brésil, que era do Dantas, que era um ex-jogador de futebol. Sim. Ficava ali em Bercy. Não é depois foi para Bolonha. Isso. Eu trabalhei em Bercy. Ah, entendi. Que eles depois perderam ali o aluguel e foram para Bolonha. E... Bolonha Belancourt. Isso. Na Rua do Pedra Alta. Exatamente.
Ó a propaganda aí, ó. Conheço o dono do Pedalta, acho que eu vou conversar com o seu Batista pra arranjar um patrocínio pra cá. Pedalta de Bercy? Ele é dono de todos. Ah, é? Seu Batista. Uhum. Vamos fazer esse link aí. É gente boa pra caramba. E, enfim, e aí, na quinta-feira, a esposa do Dantas me chamou. Eu comecei a trabalhar quinta, sexta, sábado à noite e domingo, que era self-service desde manhã, no restaurante Não Tem Mais aqui. Era um restaurante brasileiro muito bom. E hoje em dia o Dantas é músico. Não sei se tu já viu na internet. Ele voltou pra Salvador e fica lá e cá. Outro dia eu vi no Facebook. Enfim. E aí fui trabalhar logo nesse lugar. Depois, uma outra churrascaria brasileira me chamou, já era melhor. E quando esse hotel me chamou, que foi que a minha vida estabilizou, porque eu fui fazer minha carta vital e a vida começar. Porque antes era só bico. Uhum. E nesse hotel, eu trabalhava no café da manhã. E na recepção tinha um argentino. E eu via um senhor francês pegando os clientes ingleses e americanos, australianos, para fazer passeios. E aí, conversando com o argentino, eu falei, como é que é esse esquema aí desse francês que faz esse passeio? Não, ele fala inglês muito bem, ele tem essa tabela aqui dos passeios. Eu olhei aquela tabela, falei, pô, um bom trabalho. Se o volume que ele faz e eu vejo ele aqui todo dia, no fim do mês, fiz as contas, né? Falei, pô, um bom caminho. E eu tinha pensado, quando eu cheguei, em fazer tour a pé pela cidade. Uhum. Porque não tinha brasileiro que fazia ainda. Hoje tem um monte. Mas lá em 2012, só tinha mesmo guia de museu. E eu queria fazer uma coisa de levar a pé pela cidade e tal. O City Tour mais a pé. O bus mais a pé, nos pontos mais importantes. Andando. E tem espanhol e inglês, que sai da Fonte São Michel. E é gratuito até. Mas só que só tem espanhol e inglês. E a minha ideia era fazer em português. Só que eu conheci uma guia nesse hotel também e ela me explicou que não era simples assim, que tem uma regulamentação, que na França tem uma lei, tem uma formação, tudo passo a passo para você chegar lá. Uhum. E aquilo para mim foi uma ducha de água fria, porque eu falei, eu não tenho como ter esse tempo para fazer esse trabalho, então eu vou ficar aqui no hotel mesmo. Quando eu soube do trabalho desse motorista e entendi o que ele fazia, acendeu de novo uma esperança na minha cabeça em trabalhar com turismo para brasileiro. E aí, cara, para quem acredita em Deus, né? Deus, para quem acredita em sorte, em destino, o que foi. O que quer que seja, exatamente. Isso aqui, aberta tudo. Nunca tinha tido um brasileiro no café da manhã desse hotel. Eu fazia o café da manhã de todo mundo, porque é um hotel de 25 quartos e só precisava de uma pessoa no café da manhã. Uhum. E nesse bendito dia, um casal de brasileiro começa a conversar comigo. Eu ouvi que eles falavam português. Eu falei, cara, tô há 5 meses aqui, nunca vi um brasileiro aqui. Como é que vocês vieram parar nesse hotel? Perguntei, né? Uhum. Porque é um hotel, como eu te falei, que faz muito sucesso americano, australiano e canadense. Ele, olha, eu tenho um amigo que tem um receptivo. Eu falei, mas receptivo e tal? Me explicou. E ele que me indicou esse hotelzinho. Porque é um 4 estrelas, nível 5 estrelas, mas com valor de 4, do lado do Jardim de Luxemburgo e tal. Aí eu falei, mas como é que é? Ele busca você no aeroporto? Ele me explicou. Eu falei, pô, tinha vontade de fazer isso. Um francês faz aqui, mas ele me desestimulou. O francês virou pra mim, não, o francês era gordão. Falou, cara, eu era magrinho assim, igual tu. 15 anos que eu faço esse trabalho, olha como eu tô, não tenho vida. Não vai pra esse lado, não. Não sei se ele ficou com medo de como eu trabalhava no hotel e, de repente, começasse a fazer esse trabalho, a gerente gostasse mais de mim do que dele, e eu tomasse o lugar dele, não sei. Ele me desestimulou, o francês. Mas quando esse brasileiro me falou que tinha esse amigo, ele falou, são 2 paraibanos, trabalham com isso até hoje, Durval e Gabriel. Tudo que eu aprendi, eu devo a essa empresa, e faliu em 2017 essa empresa. Era o maior receptivo para brasileiro, existia desde 97. Esse receptivo foi criado para a Copa de 98. Uhum. Você lembra que 97 foi a primeira Copa das Confederações? Uhum. E foi aqui no Stade de France. Uhum. E a mãe deles percebeu a demanda e fez um acordo tanto com a Embaixada, com a Globo, com um monte de coisa, e começou a empresa. Então a empresa já começou com aquela potência e não tinha concorrência. Eles tinham 12 vans, cara. 12 vans. Eu fui dirigir uma van. Ela me deu o cartãozinho dele e falou, fala com não lembro se foi o Durval ou o Gabriel,
porque o irmão deles mais novo cuida dessa parte dos motoristas. Eu fui lá fazer a entrevista com o Rodrigo, que era o irmão mais novo, e ele falou, cara, preciso de brasileiro assim, comunicativo, a maioria dos meus motoristas são portugueses, gostei de tu, troca a tua carteira, e você sabe, né, a gente tem 1 ano para trocar a carteira quando chega aqui. Eu tava tipo assim, 9 meses, 10 meses aqui. Então tudo, os astros conspiraram, deusa, tudo, para quem, como eu falei, para quem acredita, tudo que acredita. Eu troquei minha carteira em abril, que a autoestação, teoricamente, na Europa é de abril a outubro. Então, se era fevereiro, fiz o trâmite ali na Prefeitura de Polícia em Porta de Cliancourt, uma daquelas ali. E comecei a trabalhar com os caras em abril. Aí aprendi todo o métier, né? Aprendi todo o trabalho. Fiquei 1 ano nessa empresa. E aí, com o incentivo do governo francês, né? Que estimula você a empreender. Aqui chama auto-entrepreneur, né? E eu montei meu próprio negócio. E já são 8 anos sozinho e 9 anos recebendo os brasileiros aí na Cidade Luz. Cara, que legal. Hoje esse dia você comemorou, faz tempo já, acho que foi uns 2 meses, você comemorou 100 mil seguidores. seguidores. Bati 105 agora, anteontem, Que bacana, E tava falando até sobre isso, é interessante. Quando você passa dos 100 mil no Instagram, fazendo propaganda aí, mas esse pode. Aliás, tem que seguir. Tem que falar, seguir nós dois, Quando tu passa dos 100 mil, a contagem é de 1000 em 1000. Então, tu bate 100 mil, até tu entender que só vai girar para 101 mil, tu fica naquilo, caraca, meu irmão, a parada não tá crescendo mais. Porque antes dos 100 mil é de 100 em 100, né? Certo. Aí, 2 dias tu, vai pro 700. Aí, mais 2 dias, 800. Tu percebe a evolução. Cara, e esses 5 mil agora, dos 100 mil pros 105, foi brabo. E o meu Instagram é diferente do teu, que vai crescer também muito, e é um outro nicho. O meu, a galera, quando tá preparando a viagem, começa a seguir. Depois que viaja, muita gente deixa de seguir. Entendi. Ou porque não vai voltar a Paris tão cedo, ou porque não gostou de Paris e não tem interesse de se continuar seguindo e vendo aquela coisa. Tem uns que se apaixonam e querem ficar vendo e matando a saudade, mas muita gente deixa de seguir. Então, essa minha briga aí é difícil. Não é uma coisa... É bem... Você falou sobre não gostar de Paris. Cara, essa é polêmica. Vamos falar... Porque assim, você trata com o público brasileiro, certo? Acho que 100%... Não, hoje em dia é 100% brasileiro. É brasileiro. Quando eu comecei, eu atirava para todos os lados. Isso também é interessante. Quando eu monto minha pequena empresa, como no Brasil é o MEI, né? É o que eu sou até hoje, porque eu não quero ter funcionário, eu não tenho pretensão de ser patrão e ter estrutura. Não, tá bom do jeito que eu tô. Eu não tinha cliente. E naquela época era o Facebook. Então eu comecei a botar no Facebook que eu montei minha empresa, pedi pros amigos e parentes divulgarem, mas eu não tinha cliente, cara. E aí, o que eu fiz? Comecei a distribuir cartãozinho. Na época ainda tinha o cartãozinho físico, né? Em restaurante, em hotel, falar com o concierge do hotel, com o gerente do hotel, com um malheiro. Olha, tô começando, se tiver uma emergência aí, me liga. Eu atendi americano, inglês, romeno, russo, tudo que é nacionalidade. Que me ligava, tá disponível? Tô. Nem tava, né? Botava a roupa. E o trampo consistia no quê? No começo, exatamente? Era o carro e você em pontos turísticos. O receptivo no mundo inteiro é buscar no aeroporto, dar aquela introduzida sobre a cidade e explicação. Cuidado com o batedor de carteira, cuidado com o metrô. Apresentar a cidade e deixar o brasileiro tranquilo, né? Isso é muito procurado, principalmente na época que eu comecei, porque não tinha ainda o Uber. Sim. As empresas de aplicativo, que em Portugal fala aplicação, né? As aplicações, estavam entrando, estavam começando. Então, o brasileiro chegava em Paris, cara, eu ia no aeroporto, a gente tinha assim uma fila de motoristas, 20 motoristas com a plaquinha. Só para brasileiro. Tu olhava, tu sabia todos que eram brasileiros, porque a gente se conhece. Hoje tu vai no aeroporto, cara, tem 1, às vezes 2, porque realmente todo mundo pede Uber. Pede essas empresas, né? Tem uma concorrente aqui também na França, na Europa, né?
Então, era focado em receber o brasileiro, e aí quando você recebia o brasileiro, a gente faz um city tour de 4 horas, faz um city tour de 8 horas para otimizar seu tempo, a gente vai a Versalhes e Giverny, a gente vai ao Vale do Loire, a Bruges na Bélgica, a Bruxelas, e esses passeios, Monte Saint-Michel. Tudo aqui à volta. Todo passeio bate e volta. Na verdade, o que quase ninguém que vem pra cá conhece. Só se vem com vocês, porque, tipo... Deixa eu... Só uma outra pergunta, assim. Eu acredito, né, verdadeiramente, assim, eu gosto de história, né? A gente já falou sobre isso, eu gosto de história, eu gosto de conhecer os lugares e tal. Você chegou aqui e não sabia de nada disso. Então, essa história é boa também. E eu dei muita sorte, novamente, de ter ido para essa empresa. Porque a mãe dos 2 gêmeos, né? A mãe do Durval e do Gabriel, ela dava uma formação para os motoristas que tinham interesse lá no escritório deles. E eu sempre gostei muito de história. No colégio, no pré-vestibular, eu quase fiz história. Só que meus pais, aquela história de que professor não ganha bem no Brasil, e é verdade, não é valorizado, me desestimularam, eu fui acabar escolhendo odonto. E sempre fui aficionado mesmo, adorava a história geral, a história da França, que a gente estuda muito en passant lá, né? Muito uma pincelada sobre a Revolução. E sempre gostei muito. E quando eu vi essa oportunidade de trabalhar, primeiro que eu queria seguir na rua, e não conseguia. E quando eu vi essa oportunidade na empresa, que eu fui trabalhar como motorista, os 2 donos, eles gostavam muito de história por causa da mãe também. Então, eu fui treinar com os 2 donos. Isso foi um privilégio para mim, porque muito português chegava lá e depois me contaram. E já jogava e ia trabalhar e não tinha esse tempo que eu tive de uma semana. Então, e eu também tinha interesse, porque eu gostava e queria fazer como eles. Então, eu gravava no iPhone. Eu fui com eles a Versailles, fui com eles ao Vale do Loire, a Giverny, acho que a Bruges fui com um deles. E eles, no caminho, dão a introdução histórica, político, social da época. E eu gravava no iPhone. E antes, quando eu trabalhava no hotel, eu fiz esse city tour a pé, que eu te falei que eu queria fazer em português, em espanhol e em inglês. Também gravei no iPhone e em casa eu traduzi tudo e decorei aquilo tudo. E claro, aí vai no Wikipédia, vai acrescentando. Quando você pega um cliente, o cliente pergunta uma coisa, desculpa, eu não sei, eu não sou guia, porque a gente não é guia. Isso tem que deixar sempre muito claro, porque aqui na França as profissões são muito definidas. Eu não posso entrar em Versailles e contar sobre o palácio. Eu, como motorista guia, posso dar uma introdução e explicar no meu carro, porque está dentro da minha profissão, mas eu não tenho capacidade nem estudo para falar sobre o palácio por dentro. O Louvre, isso é uma profissão própria e tem os guias muito bem formados para tal. E até crime, né? É bom falar porque tem motorista aí que faz coisa errada. E guia também, que diz que é guia e não é guia. Então, é sempre importante a gente destacar isso. E valorizar o trabalho do guia de museu, né? Porque é uma visita única. Né, não, é uma visita completamente diferente, né, cara? Você pega o audioguia, é uma coisa. Tu tá ali, tu vai, o guia, ele vai no que tu gosta. Meu interesse não é esse. Qual é? Então, é esse. Então, o cara vai destrinchar aquilo ali, o Egito, lá no Louvre, as muralhas do Louvre. Então, e eu tive esse privilégio de ser formado por eles e ter interesse de gravar no iPhone. Então, eu fui despertando esse lado histórico e me aprofundando e querendo. E eu vi que isso fazia diferença, entendeu? Porque o brasileiro não queria só o motorista. Eu percebi muito isso nos portugueses que trabalhavam nessa empresa. A empresa se chamava Duga, de Durval e Gabriel. Então, a mãe fez Duga. Os motoristas portugueses falavam assim, olha, eu sou só um motorista. Eu vim aqui para te trazer a Versailles. Imitava o trabalho dele. É o meu trabalho. E se o brasileiro reclamasse com a patroa, Dona Adriana, pernambucana retada, ela falava, olha, pro brasileiro, se você quiser um guia, a gente bota um guia no carro, você vai pagar X euros pra diária desse guia. Aí o brasileiro, não quero. Porque pesa. Claro. É pesado. E com o câmbio cada vez mais alto é pior ainda. Então eu fui vendo que eu tinha que fazer como esses meus 2 patrões. Que os caras eram, como a gente fala na cadeia alimentar, os caras eram o leão da cadeia alimentar.
Os caras tinham 12 vans em Paris, o maior receptivo para brasileiro. Então, eu falei, eu vou ser como esses caras e vou ser melhor. E isso foi o meu foco. Ver a dor do meu cliente, me colocar no lugar do cliente, do turista, e ver o que eu podia fazer diferente que esses meus patrões, há 20 anos trabalhando com isso, ou estavam acomodados ou não enxergavam. E aí, não sei se tu já viu, provavelmente tu já viu lá no meu Instagram, eu criei e... tem gente que tem vergonha até de falar e de se valorizar, né? Não gosta de se autoelogiar. E às vezes é até feio que tem gente que se autovaloriza demais. Mas eu posso afirmar que eu criei essa visita do jeito que eu faço e muita gente hoje em dia faz, e o que é bom tem que ser copiado, para a pessoa entrar em Versalhes e ser aquela primeira e pegar o palácio todo vazio e a Sala dos Espelhos toda vazia. E é um lugar, né, onde o Tratado de Versalhes foi assinado ao fim da Primeira Guerra Mundial, na verdade ratificado, né? Que você não pega aquele lugar vazio. Se tu for a Versalhes, a maioria das vezes tu entra naquela sala, tu só vê o teto. E isso marca a viagem, marca a vida da pessoa. Eu não sei, eu postei no feed, eu não postei, não sei se tu viu no Stories. Semana retrasada, a moça amamentou ali na sala. Então, ela tá sentada na sala vazia, amamentando. O marido dela, médico, eu nem botei. Mas aí ele postou e me compartilhou, e me marcou, eu compartilhei. Eu falei, olha, eu não ia nem compartilhar em respeito, ia botar um smile e tal. Mas ele falou, cara, não, mas isso que você proporcionou pra gente vai ficar pra sempre. Meu filho, quando tiver 80 anos, vai ver essa foto... E isso, doido. Cara, eu fico arrepiado, porque é fazer diferença na vida da pessoa, né? Claro que é o que eu buscava, né? Então, a gente se sente realizado quando... Mas tem uma coisa, assim, que a gente vai pescando, né, Daniel, com o tempo, assim. Você ia nos lugares, você sentia aquela coisa que precisava ter ali. Você entendeu? Você se colocou, você viu, poxa... É muito mais fácil você tratar de uma coisa quando você tá lá dentro, quando você passou por aquilo. Tem uma... Entendeu? É diferente isso. Claro. O francês fala savoir-faire, né? Exatamente. Poxa, como que eu posso melhorar isso aqui? Igual você falou, eu posso melhorar isso aqui sendo mais próximo do cliente. Mesmo que eu não sou um guia, eu vou dar os toques pra ele. Ó, vem aqui, tá aqui, tá aqui. E hoje é o que você faz. A gente começou a falar sobre isso porque, assim, eu perguntei pra você... sobre pessoas acharem Paris... verdade. não tão bonita, assim. A porcentagem do seu pessoal, do seu cliente, ou enfim, do pessoal que vem trabalhar com você. Porque, assim, tem uma... criou uma... sei lá, alguma coisa pro brasileiro que Paris é sujo. Sim, né? Que o parisiense é mal educado, ele é chato... Como que as pessoas que vêm com você, que estão com você, qual que é o feed que você ganha disso aí? Porque assim, você tá com eles. Você deve passar para eles o dia a dia da coisa. Qual que é a porcentagem, como que tá isso aí? Cara, esse estigma, né? Que é nada mais do que um estigma que foi criado e que tem clientes que têm apartamentos aqui há muitos anos e vêm aqui desde a década de 70 e 80 e falam que antigamente o negócio era pesado e você era maltratado mesmo. Só que eu sempre explico isso, é uma boa questão até para o brasileiro que mora aqui. Existia uma propaganda na Grécia, isso é histórico, né? Isso existe fotos e o pessoal relata isso. Você chegava na Grécia, tinha uma placa assim, bem-vindos à Grécia. Você não está na França. Você vai ser bem tratado. Tipo assim. Porque você não sei se... Eu gosto de falar isso para os meus clientes. É histórico isso aí, cara. E a Itália era o país mais visitado da Europa. E na Copa de 98, foi a grande chance de virada e que a França fez muito bem em treinar o seu jovem, em mostrar que falar inglês era importante, mesmo antes do início da globalização, que já era o processo de globalização surgindo, né? E a Copa do Mundo foi essa vitrine, né? Essa montra em português de Portugal, para mostrar para o mundo que eles iam fazer diferente. E, sinceramente, eu vejo diariamente essa questão, como você está falando, e principalmente no último dia a galera me fala, Daniel, cara, os caras me trataram super bem, eles foram super educados.
Eu vou à Espanha há muitos anos, eu vou à Itália há muitos anos e a Portugal. Eu sou muito mais maltratado na Espanha, em Portugal ou na Itália do que na França. Não sei por que falam isso. E eu gosto de explicar isso também, o contrário para o brasileiro. É porque alguns hábitos do brasileiro, quando chegam na Europa, que no Brasil são comuns, eu dou sempre esse exemplo para o cliente e dou agora para vocês, quem mora aqui vai poder falar. Quando a gente chega num restaurante no Brasil, a gente vê uma mesa vazia, a gente senta. Quer ir sentar. Porque é o que a gente faz a vida toda. Então, se está vindo a primeira vez na Europa, você não se informou, você não viu um YouTube, não viu um Instagram que te informou as coisas que você tem que fazer quando você chega num restaurante, você vai sentar. E quando você senta no restaurante sem perguntar ao garçom se aquela mesa está vaga, se você quer, quantas pessoas você são, se você vai comer no interior ou no exterior, ele vai vir de lá soltando fogo pela venta. E em francês. Então, você não fala francês. Você está achando que o cara está sendo mal educado e, de certa forma, ele está sendo, né? E já cria um impasse, muita gente vai embora do restaurante. Então, o que tem que fazer? Esperar na porta, a pessoa vai vir te recepcionar, perguntar quantas pessoas são, se quer comer no interior ou no exterior. E se tem vaga, porque às vezes o restaurante está vazio, mas está tudo reservado. E no Brasil a gente não tem muito ainda essa cultura de reservar, a não ser... Já um nível... diferente. Isso, exatamente, que não é a classe média. E eu, em 10 anos trabalhando aqui, é claro que eu trabalhei e trabalho com a nata da sociedade brasileira, mas eu recebo a classe média também, né? Que viaja e tem o sonho de conhecer Paris e vai vir aqui uma vez. Como eu falei, eu tenho clientes que têm apartamento aqui e tenho clientes que já vieram 30 vezes e não têm apartamento. Mas eu também tenho muitos no meu histórico de atendimento que juntaram dinheiro e sonharam vir a vida toda aqui, só puderam vir quando o filho foi para a universidade, quando o filho se encaminhou, que a gente sabe que no Brasil o custo de vida é muito elevado e a gente paga 2 vezes, né? No Brasil a gente paga o imposto e a segurança, o imposto e a saúde, o imposto e a educação, e isso custa para criar uma família. Claro. Um dos motivos de eu ter vindo para cá e ter escolhido ficar aqui também é esse, e acho que vocês também, né? E, então, esse motivo aí de ter vindo pra cá faz você ficar aqui. Agora não quer mais voltar. Não, muito difícil, não tem como. É? Eu brinco com a minha esposa que um dia a gente vai viver 8 meses numa ilha no Mediterrâneo. Caramba. E 4 meses numa ilha do Brasil. Porque a única forma de eu poder voltar a morar no Brasil é num local que a probabilidade de uma violência ou de uma covardia, como você viu no Rio, é muito baixa, né? Eu falo sempre... Fernando de Noronha ou Ilha Grande. A gente tem que sonhar alto. Sonhar baixo e sonhar alto dá igual. Eu até estava escrevendo agora ali um dos textos que eu coloco no YouTube sobre as pessoas. Todo o vídeo que eu coloco no YouTube, eu vou escrever um pouquinho daquilo que nós estamos falando aqui, né? E tem uma resiliência, Daniel. Eu tô vendo você falar de quando chegou, foi entregar, fez o seu CV sem saber falar nada, foi atrás, foi isso. Eu acho isso muito legal, muito válido, assim, de quase todos. É óbvio que tem aquela frasinha, a água bate, né? Claro. É claro que tem isso. Mas, cara, é legal a gente ver essa nossa disposição para querer, para ir atrás, para aprender a falar a língua, para entender, para ver onde você tá, para se localizar no lugar. Porque, você falou também, a gente tá falando aqui sobre a dificuldade com o povo francês, entre aspas. Eu lembro, cara, em 2010, a minha mulher, a gente foi em Montmartre para poder conhecer lá e tal. E aproveitou e ia comprar alguma coisa para alguém que tava com a gente para mandar pro Brasil, pra família. E eu lembro que ela entrou na loja e nós temos o hábito de entrar numa loja no Brasil, primeiro que tem 6 pessoas perguntando, vai querer o quê? Você vai querer... Aqui não tem isso. Quer dizer, tá mudando, tá? Não sei se você percebeu. Tendo mais vendedor, Muito, cara. As pessoas estão encostando em você agora, fala com você. Estimula. Não, cara. Antes, quando nós chegamos aqui, vou te falar, a minha mulher pegou uma camisa, abriu, porque tava tudo enroladinho ali. Qual que é o nosso hábito do Brasil? Você abre, você vai lá e coloca no mesmo lugar do jeito que tá. Você não enrola, você não coloca como ela estava. Você só abre. A minha mulher pegou, olhou, falou, não, é grande. Fez aquela... Não dobrou, mas só deu aquela arrumadinha e colocou ali. Cara, a pessoa veio de lá, você vai comprar? Não é o que eu quero. Então você arruma, por favor. Essa é uma outra boa. E minha mulher ficou, assim... espantada. Sim, porque não tá acostumado com isso.
eu consigo entender. Claro, claro. Tem gente que fala, ai, nada a ver, meu, ele tá ali pra fazer isso aí. Não é bem assim. Aqui você sabe que as coisas... Peraí, cada um no seu lugar. Claro. Você entrou aqui, não Sim. espera na porta aí, calma que eu vou te dar o seu lugar. Exatamente. A gente... É tudo questão, acho que muito de cultural. É cultural. Hábito e tal. Então tem essa coisa, assim, é forte pra gente. Quando você chega, tem esse choque, você bate e fala assim, rapaz, é igual eu falei outra vez, eu andando... E só um adendo, nessa questão do vendedor, que pouca gente sabe e eu falo também, eles não têm comissão. E isso o brasileiro se assusta e se surpreende muito, vai numa C&A, numa H&M, enfim, nessas grandes lojas de departamento. No Brasil, o cara tá ali, né? Pô, compra mais. Aqui o salário do cara é aquele. Não vai mudar no fim do mês. No Brasil, não. Aquilo é o ganha-pão da família dele. Então, se ele bater a meta, né? Ele ganha por comissão aqui. Não tem isso. É uma outra questão também cultural. E você estava falando dos brasileiros, como que eles enxergam os franceses? Então, tipo, é um estereotipo que foi criado, que não é verdade. Claro, então, mas a tua pergunta também veio de não gostar de Paris, né? Eu acabei falando da grosseria do francês, e que hoje em dia a maioria se surpreende e elogia. A questão da sujeira de Paris, né? Eu até fiz um reels. Porque eu acho que aquela galera que, quando viajava... Para não dizer que amou Paris e querer se destacar numa conversa de amigos, né? Falava para ser o diferente. Ah, não gostei de Paris, muito clichê. E hoje é para viralizar na internet, né? A pessoa mostra o rato, mostra a lixeira lotada. Mas a gente que mora aqui, a gente vê todo dia os caras lavam a calçada. Todo dia eles trocam o lixo. Só que o volume de turista nessa cidade é algo absurdo. Então não tem como dar vazão. E não vai ter gari trabalhando 24 horas em nenhum lugar do mundo, né? Então é óbvio que vai encher. E se o turista não jogasse o lixo ali quando o lixo está lotado, guarda o teu lixinho, igual o japonês faz e é educado desde sempre, leva para sua casa. Mas não, vai botando, vai botando, vai botando. E tem mais uma questão que pouca gente divulga. Eu vou até fazer um reels depois falando sobre isso. A prefeitura de Paris não usa veneno para rato como outras cidades do mundo usam, devido à questão do lençol freático e do Sena. Então não se usa venenos muito potentes. Então, para matar os ratos, né, capturar os ratos, são armadilhas, como a gente usava lá atrás. Então o veneno é muito pequenininho. Então, às vezes, o rato mesmo ele não morre. Ou demora a morrer. Porque a questão não é que desenvolve a resistência, mas aquilo é muito fraquinho. Então, também pouca gente fala sobre isso. É interessante também falar sobre isso. E acho que é para aparecer, né? Pouca gente... Eu falo que se não gosta de Paris, não tá bem, não. Não dá, cara, não dá. Eu brinco que Deus fez o Rio e o homem fez Paris. Não tem... Cara. Na verdade, eu falo isso aqui, já falei sempre. Rio de Janeiro é uma coisa incrível. Era para ser o lugar mais visitado do mundo. Rio de Janeiro é uma coisa Se a gente for começar a falar daqui, eu vou até chorar. Vamos aproveitar, então. Cara, o Daniel, o Enzo, corta a câmera aí, cara, que a minha patrocinadora vai me xingar que eu não fiz a propaganda dela até agora, velho. Cortou ali? Bom, pessoal, nós estamos aqui gravando o Daniel e nós temos aqui a nossa patrocinadora oficial, por enquanto, a única, do podcast Brasileiro Gringo. É a Dona Tata. Logo, logo vai subir o arroba para vocês verem aí. Hoje nós comemos pão de queijo aqui. E aí, Daniel? Muito bom. Olha, eu até encomendei já. Brigadeiro e beijinho. Não sei se já tá pronto. Você não tá fazendo propaganda não, né? Não. É verdadeiro mesmo. Senão eu não encomendaria. Exato. Nós tivemos aqui bastante brigadeiro também, beijinho. Tem bolo. Ela tem muitos produtos. E logo, logo tem aí pão de queijo congelado. Tipo aqueles que a gente tem no Brasil, no saquinho. Logo, logo nós temos isso aí também e vamos começar a fazer uma propaganda um pouco mais forte nisso aí, tá bom? Notata, mais uma vez, muito obrigado por todo o cenário, por tudo aquilo que você patrocina, tá bom? Obrigado. Cara, a gente tá falando sobre Paris, sobre beleza. Que lugar, assim, você indica ou que você já foi, que você achou legal aqui na Europa? Cara, de pergunta difícil, né? Porque igual Paris não tem. Eu conheço 50 países. 50? Caramba. Meus moleques conhecem 37. Que gostoso, né, cara? Deixa eu te fazer antes de você falar, deixa eu falar uma coisa, assim. Esse dia eu tava conversando com a minha mulher
E a gente batendo um papo, assim, sabe, sobre a vida, sobre as dificuldades, de onde eu vim, né? E tipo, poxa, pra mim foi tão difícil quando a gente era pequeno com os meus pais, numa favela, e a gente queria passar pra eles isso, sabe? Pra eles darem valor a tudo aquilo que eles têm, Aham. que tipo assim, Mostrar. é muito maior do que o que eu tive, Claro. né? E pra eles darem valor, porque tem gente que não tem aquilo que eles têm, né? É. Pô, se a gente tem uma Pô. condição hoje bem legal, em vista do que nós já tivemos, do que, né? 5% provavelmente. E a do gente mundo. conversando sobre isso, a gente falava pra eles assim que, meu, a gente chegou ao ponto que não dá, não tem como eu passar pra eles o que é sentir fome, se eles nunca sentiram fome. É. Você tá entendendo? E às vezes a gente fica olhando pra essas coisas, poxa, seus filhos, meus filhos também, poxa, o Theo, no mês passado a gente viajou, nós fizemos Paris, Geneve, Praga, Milão, Barcelona, Porto. Cara, minha mulher falou assim, 5 Cleison. países. Minha mulher falou assim pra mim, Cleison. Aonde, neguinho? Minha mulher fala isso. Aonde, Em neguinho? Rio das Você Ostras tá imaginou? diferente. Minha mulher que fala. Aonde, neguinho? Você já imaginou tudo o privilégio que você tem hoje, que os seus filhos Claro. podem desfrutar disso tudo hoje? E você Claro, também. Com certeza. Aí eu volto, né, em cima do que eu te perguntei, assim, o que é bonito pra você? Você já viajou bastante, 50 países, Então, o que aconselharia? eu falo isso sempre no meu carro. Não conheço cidade igual Paris. Mas tu falou uma aí que eu gosto muito, que eu fui uma vez e quero voltar a Praga. É diferente. Mas Viena, na Áustria. Viena No frio. é o mais próximo. Você foi no frio? Cara, a gente foi num mochilão. Quando a gente decide voltar pro Brasil, como eu te falei, eu não tinha nem passaporte. No ano que eu morei em Portugal, eu só trabalhei. Então eu falei pra minha esposa, cara, eu não sei quando eu vou voltar pra Europa. Vamos botar a mochila nas costas e viajar. A gente viajou 43 dias. E só de Ryanair, EasyJet... 43 dias. 43 dias de mochila nas costas. Ryanair, EasyJet e Wizz Air, que é uma outra low cost pro leste europeu lá. E uns trenzinhos, alguns lugares de trem e ônibus. E eu lembro que tinha um computadorzinho pequenininho. Lembra quando lançou o laptop bem pequenininho? Foi uma maior moda. Da vida, os Compaq, LG. Cara, eu nem sei qual era a marca, mas foi lá em Portugal que eu comprei naquela loja de eletrônico famosa de Portugal, pra não fazer outra propaganda. Aquela da logo vermelha. E aí eu tava ali, eu falei com a minha esposa, pô, a gente vai passar a tabacaria, vamos voltar pro Brasil. Sei lá quando eu vou conseguir voltar na Europa, a gente tem que conhecer alguma coisa. Cara, eu comecei a Porto pra onde? Pra onde do Porto ia? Eu podia fazer um blog sobre isso, né? É muito interessante. Porque isso lá em 2010. 2010 a internet não tinha nada, não tinha Instagram, Facebook, era pouco, não tinha. Aí eu, do Porto, consigo ir pra onde? Aí, pô, Irlanda. Beleza, 3 dias na Irlanda. Da Irlanda, o que eu tenho de opção? Pá, então Madrid. E fui fazendo assim. Aí chegou em Budapeste, pô, Budapeste pra Viena é melhor de trem, é melhor de ônibus. Enfim, 43 dias. Que bacana. E foi a minha primeira experiência em conhecer alguma coisa. E Paris eu tinha vindo no Réveillon, que eu já contei aqui a história da Aurora, da Aurora. Beijo, Aurora. A Aurora vai me amar, ó. E aí, pô, é isso. Na Europa, eu gostei muito de Viena e de Praga. É porque me remete a Paris, eu não sei. A gente que mora aqui, eu que mostro essa cidade com muito paixão. Eu sou suspeito pra falar. Mas, por exemplo, a gente foi ao Japão, pra comparar aí com o mundo. O Japão é uma parada que parece outro mundo. Quando eu fui no Japão, eu falo com a minha esposa. Agora eu entendo os japoneses quando estão lá no Ocidente, em Paris, e querem tirar foto de tudo. Porque eu queria tirar foto de tudo. Eu olhava aquilo, cara, o que é isso aqui, meu irmão? A gente só vê isso em filme, em série, né? Nesses mangás e não sei o quê. Na nossa época era Cavaleiros do Zodíaco, Nossa, né? Essas... E Jaspion, Jiraiya. Pô, aquelas paradas que, né? Os caras são muito tecnológicos, muito à frente do tempo. E lá, cara, Tóquio, então, uma loucura. Eu falei, cara, que parada maneira. E tirando foto de tudo, exatamente como eles. Fazem, então, é o Japão. Mas aí pro mundo, né? Tu perguntou Europa. Tá. E aqui na França, assim, o que você prefere, assim? O que é... Paris mesmo? Não, então, eu tenho um carinho muito grande com o Giverny, né? Que eu fui hoje até.
porque é um lugar... Para quem não sabe um pouquinho da história, o Monet viveu os últimos 43 anos dele nessa cidadezinha que tinha 400 habitantes. E ele mudou a história da arte, né? O impressionismo, ele não sozinho, mas um dos maiores nomes do impressionismo. E o quadro que ele lança dá nome ao movimento, né? Que é a impressão do nascer do sol. E a áurea... é áurea, né? Acho que é isso. Eu sempre confundo aura com áurea. Aura, acho que é aura. A aura daquele lugar... Quando você entra ali, e muitas vezes eu vou ali cedinho de manhã, sou o primeiro a entrar, que eu faço como em Versalhes, e eu sinto ali a energia do cara mesmo, porque ele planejou tudo aquilo ali, ele usufruiu daquilo, e ele pintou quadros que mudaram a história do mundo. Então, eu não consigo, na França, achar um lugar mais legal do que Giverny. Porque é um componente, um conjunto de componentes que fazem eu ter esse carinho especial por lá. Tem gente que chega lá e fala, pô, não acho nada demais, só planta e... Mas é o meu claro, gosto, né? Claro, o gosto não se discute, cada um tem o seu, né? Assim, é tão doido que... Tu já foi lá? Sim. Quando... A primeira vez que eu fui, naquela pontezinha que tem, que você olha o lago aqui, que tem as árvores... Cara, aquilo parece que você tá na obra do cara. Você tá ali, parece que tá vendo ele... Exatamente. Parece que você tá vendo ele pintar aquilo. E é real. Só que assim, que nem o meu irmão uma vez falou pra mim. A primeira vez que o meu irmão veio, que ele foi ver a Mona Lisa... Não é falando mal nem nada, mas a primeira vez que ele foi ver a Mona Lisa, ele olhou e falou, meu, todo esse monte de gente tá aqui pra ver isso? Alô, produção. Posso? Não, ele vai te dar outra. Todo esse monte de gente tá aqui pra ver isso. Desculpa atrapalhar. Entende? Mas é aquela coisa, é a vibe da pessoa. Quem gosta, quem não gosta, né? Eu sou muito assim, fã Não, mas isso eu percebo, só te interrompendo, na Torre e na Mona Lisa. Só que contrários, né? Galera, quando vai a primeira vez na Torre, e a minha foi assim, não sei a tua, cara, eu olhei aquela pata dela, uma das patas, né? Porque elas são 4 patas, e falei, cara, é isso tudo mesmo? Eu não imaginava... Obrigado. Eu não imaginava desse jeito. Não sei qual foi a tua impressão. E na Mona Lisa é o contrário. O pessoal fala, cara, é só isso, meio decepcionado, né? Então, é que tem o lance também é o histórico, né? Não é só aquele quadro, entendeu? Não, quem conhece um pouquinho mais de Da Vinci, quem conhece um pouquinho mais da obra do cara, do que ele fez, tudo que ele inventou, entende? Claro. Aquilo é tipo assim, é a pontinha da cereja do cara. É igual o quadro que tem lá de Napoleão, o quadro que tem lá da mulher como chama? Da Liberté. Marianne. Isso, da Liberté. Cara, eu gosto da história. Eu tô dentro quando eu entro ali, eu tô viajando ali dentro. É que nem quando eu vou, todas as vezes que eu vou pro Mont Saint-Michel, cara, pra mim aquilo é o lugar mais bonito da França. É verdade. Pra mim, né, particularmente. É mais bonito do que Paris, se você quer saber. É diferente. Pra mim. Uhum. Por quê? Porque eu sou fascinado assim na história. Claro. Eu entrei dentro e falei, aquela coisa de girar, não sei o nome daquele negócio, lá em cima, que pra subir as coisas. O elevador. Cara, eu entro lá dentro, né? Eu tô ali, tô andando, que doido, você andando dentro dos cômodos. Então, assim, vai muito da vibe, vai muito daquilo que você quer, daquilo que você gosta. É o lugar mais visitado da Normandia. Claro. E Giverny é o segundo. O segundo, né? Giverny é... Porque Giverny fica fechada de novembro a março, Uhum. Mas cara, a França tem umas coisas assim. E existe assim, você já falou, mas existe a possibilidade de vocês voltarem então? Não, né? Isso é meio que nulo. Agora com as crianças... Só esse sonho aí que eu te falei de ter 2 verões, fugir um pouquinho do inverno algum dia, quando as crianças estiverem encaminhadas, né? De tentar morar numa ilha aqui e uma ilha lá. Isso é um sonho, mas... E você se adaptou ao frio ou não? Não me adapto até hoje, cara. Isso é um dos motivos que me fazem ter esse sonho de morar numa ilha no Mediterrâneo e de morar numa ilha no Brasil, fugindo do frio. Sabe por quê? Eu falo o seguinte, nem faz tanto frio aqui, mas o ranço do frio... A gente tá em que mês? Setembro. Outubro, amanhã, né? O verão acabou 20 de agosto. Dia 5 de agosto, 6, 7 de agosto, teve um dia que amanheceu 8 graus, cara. Já tava friozinho, né? Então, você imagina, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
março, 8 meses de frio, às vezes abril e maio. Então, tu vê a hora que eu chego em Versailles com os clientes. Eu tenho que usar roupa interna, cara. E para um carioca que andou a vida inteira sem camisa e de chinelo, isso é muito dolorido e doído. E sofrível. E eu falo lá em casa para minha família e para meus moleques, olha, meu sacrifício já tem 12 anos. Eu tô 12 anos longe do mar e do meu convívio com a praia, que para mim, cara, eu ia à praia todo fim de semana. Isso? Não perco. Não tem como. A minha família, nós moramos assim, tipo daqui a Deauville. Dá 200 km da praia, né? São Paulo até Maranduba, que é pra gente a próxima... Quer dizer, Santos também é um pouco mais próximo, mas a gente prefere ir pra Maranduba, que é já litoral norte. Que é tem menos pessoas e tal. Menos pessoas. E, cara, quando eu cheguei aqui... Quer dizer, quando eu cheguei em Portugal, que eu fui na praia, eu falei, gente, vocês é doido. Não é água quente, não. Como que vocês vão entrar aqui dentro dessa água aqui? Depois aqui também, a água é muito parecida. Não sei que você vai lá pra baixo pro sul. E também não é assim... Grande coisa. Assim, não é muito próximo do nosso. É um calor bem difícil mesmo. Mas eu me adaptei muito bem com o frio. Tanto que eu prefiro hoje o frio do que o calor, se você quer saber. Eu nunca vou preferir. Não, eu sou do friozão nunca. Sou do ventão. Mas é porque, como eu te falei, eu cruzava o túnel Rebouças, quem conhece o Rio, e 10, 15 minutos a gente tá na Zona Sul, Ipanema, né? Então, desde que me entendo por gente, eu vou à praia todo fim de semana, cara. Então, você passar 28 anos da sua vida com esse hábito e sonhar que eu jogava vôlei de praia na rede que meu avô jogava e meu avô morre jogando, não literalmente jogando, mas morre num dia e no dia anterior eu tava jogando vôlei de praia. Então, eu me via tendo isso pra minha vida pra sempre. E isso me faz muita falta. Isso dói. Então, eu não sei, eu brinco lá em casa, eu não sei até que dia eu vou aguentar esse sacrifício. E também tenho a vontade de proporcionar isso para eles, cara, porque eu acho que a vida no mar, na praia e no sol é muito diferente. É a minha opinião. E o francês fala isso. Quando eu falo que eu sou do Rio de Janeiro, o cara fala, tu é maluco, cara. O que tu tá fazendo aqui? Sempre foi que eles me falaram. Porra, minha vida inteira eu sonhei em visitar o Rio. Quando eu visitei o Rio, eu sonhei em morar naquele lugar. E tu nasceu. Como é que tu tá fazendo aqui, entendeu? Eles não entendem. Ô Daniel, esse podcast, ele nasce, entre aspas, assim, dentro da minha cabeça, porque quase todo francês que eu tinha contato, que conversava comigo, que tinha um pouco mais de liberdade, me perguntava, falava assim, meu, o que você tá fazendo aqui, pô? Você é doido, principalmente aquele que já foi, né? E cara, sabe o que é legal? Eu não me sinto mais assim, não brasileiro, tá? Mas não me sinto do Brasil. Eu me sinto muito daqui. Aí, as minhas raízes agora, os meus filhos são daqui. Tá tudo ligado aqui. Eu tenho o meu sossego, eu tenho o meu respiro, meu apartamento, a minha vida, a minha mulher, as nossas coisas. E aí, pra mim olhar e falar assim, poxa, às vezes a minha mulher, olha, a gente foi de férias, veio meu pai, veio meu irmão com os filhos, veio um amigo de infância, nós éramos 11 no total. Então chegou um momento de família, de começar a minha mulher e o meu irmão, ele é muito doido, assim, sabe? Quando a gente começou a zoar, começou a falar um monte de coisa, e vai dando aquela familiarizada, a minha mulher falou assim, amor, vamos voltar pro Brasil? As raízes. Falei, volto nada, volto de férias, vou pra lá sempre, mas enfim, essa é a coisa, sabe? De você estar aqui, de você saber estar bem, mesmo ao frio, mesmo as dificuldades que nós temos, é óbvio, é claro, e pra mim é por isso, é bem assim. Não, mas o podcast que você tá falando e fazendo, você tem essa visão da sua apresentação que você acabou de falar, por causa do francês, mas é uma forma de você manter as suas raízes, contando a história dos brasileiros e deixando um legado para os teus moleques também. Claro. Então, cara, tu postou um vídeo daquele cara lá que eu não gosto de dar audiência para ele, eu brinco que um médico bombado daquele jeito e aquilo é uma farsa. Eu não dou audiência para aquele cara de jeito nenhum. Mas o que ele falou, eu falo pros meus clientes há muito tempo e pra minha esposa. Ele só falou a realidade, né, cara? Não, ele fala coisas interessantes, mas eu acho que
Tá, Ele é mas fake, enfim, tirando... Não existe um povo como a gente. Como eu te falei, eu conheço 50 países, né? Nunca cheguei num lugar, primeiro, e vi um povo hospitaleiro, simpático, feliz, com pouco. Como eu te falei, eu convivi com gente de comunidade jogando bola, que eu joguei muita bola. Não tão bem, mas joguei muito de quantidade. Jogava razoável. E depois tive o consultório na entrada da Rocinha, né? Na Via Ápia, lá na Rocinha. Tenho amigos até hoje de lá. E, cara, o cara não tem o que comer no dia seguinte. Ele tá feliz, cara. Aqui, por muito menos, o cara se mata. Então, não tem povo igual a gente. Não tem povo que recebe como a gente. Não tem povo feliz como a gente. E ele falou muita verdade, eu sempre falo isso. É isso que a gente tem que valorizar e vangloriar pelo mundo. O nosso jeito brasileiro de ser especial. A gente é muito especial. Verdade. E leva a questão que tu mostra aqui, de batalhar, de correr atrás, de ir em busca do objetivo de crescer na vida, de ter garra, gana. E é o que a gente vai mostrar aí nessa Copa do Mundo pra eles, que essa é nossa, que a gente falou sobre isso mais cedo. Verdade. Você tá falando sobre o nosso povo e tal, e aí, cara, não tem como você não sentir saudade dos seus. Vocês são sozinhos aqui. Você e sua Minha esposa. mãe tá morando em Braga há 4 anos porque eu convenci. Ah, é? Tá, mas... Trouxe, mas é longe, né? Mas mais perto que o Brasil. Claro. Como que é essa saudade, essa coisa, ligação com eles lá? Meu pai, cara, tem Alzheimer. Eu trouxe meu pai, quem me conhece há mais tempo da internet, meu pai sumiu aqui na França 13 dias. Meu pai, eu trouxe ele pra cá. Agora? Não. Ah, já não, mas tem... época tá pra trás. Foi 2018, eu acho. Ah, não. Sério, cara? 13 dias ele Como ficou. assim? Ele tem Alzheimer e ele saía pra comprar o pão todo dia, fazer um exercício que ele gosta de fazer exercício. Um dia ele não conseguiu voltar pra casa. E aí a polícia não conseguia achar, ficou 13 dias. Eu colei cartaz por toda Paris, o jogador compartilhou, a gente achou que meu pai tinha morrido. E, cara... Mas, enfim, esse eu sinto muita saudade e falta. E também cuidar dele, né? Mesmo ele não ter sido tão presente, como eu falei mais cedo até no podcast. Mas pai é pai, né? Então tem que honrar pai e mãe. Isso aí é o básico das nossas vidas, né? Se não fosse ele, a gente não estaria aqui. E é muito dolorido. Mas acho que todo imigrante, né, cara, que é ligado à família, sofre muito. Não é privilégio meu nem teu. Quem é família e gosta da família e dos amigos é um dos ônus de morar fora. Daniel, todo esse tempo aqui fora, assim, tem algum conselho pra quem quer vir pra cá? Tem algum conselho? Ó, cara, na sua mochila tem que ter isso, isso e isso. Cara, resiliência, determinação. Palavrinha nova aí tá pegando agora forte. Porque antes não tinha negócio de resiliência. Verdade. Tem que ter raça, tem que ter determinação. Eu ia falar isso. Resiliência, determinação e disposição. Mas pode ser raça, gana, garra. Agora, se for pensar no material, eu sei que é difícil dar um conselho desse para quem às vezes tem uma vida sofrível no Brasil. E tenho amigos que chegaram aqui ilegalmente, e a gente sabe inúmeras pessoas que chegam. Eu aconselho tentar vir legalmente para a Europa. Não sou eu, tô aqui para julgar nem para crucificar ninguém, porque cada um sabe onde o calo aperta, o que precisa fazer na sua vida ou não, e o que vai fazer da sua vida ou não, né? Mas tentar de alguma forma vir o mais legalmente possível, porque eu tenho relatos de amigos que ficaram no Charles de Gaulle, tu também deve ter, presos e... Enfim, é uma coisa que eu dou conselho, mas também conselho, se fosse bom, o pessoal cobrava, né? Não se dava, mas cada um tem que saber um pouquinho de si nesse sentido, né? Não é fácil essa vida não, cara. Eu já tenho até um cortezinho lá de um... Já fui buscar alguém no Charles de Gaulle também, comendo, tipo, 2 dias. Eu vi. Tem isso. Tem muito isso, assim. Entendi. Cara,
Faz uma propaganda aí do Dicas de Paris, cara. Abre agora aí, fala quem é você, o que você faz e é agora. Então, eu esqueci de falar no início, mas Não, obrigado mas pela oportunidade. É agora. A gente é um receptivo para brasileiro que quer otimizar o seu tempo na Cidade Luz. Às vezes tem 3, 4 dias e está desorganizado e quer realmente conhecer ao máximo e aproveitar um pouquinho também das histórias, das curiosidades da Cidade Luz e dos seus personagens. E a gente faz também bate e volta da cidade de Paris para vários pontos da França. Uhum. E também até dormimos, se programar direitinho, dá para dormir 2, 3 noites em alguns lugares. O Monte Saint-Michel, que você falou que é muito legal, a gente dorme. Saint-Malo. E no caminho para em Lisieux, Deauville, as praias do Desembarque. Uhum. Tem muita coisa legal para fazer. Até Amsterdã eu já fui parando no caminho. Só entrar lá no Instagram. Tem um canalzinho no YouTube também, mas nunca consegui me dedicar muito, mas tá lá. Tá bom. Então é @Dicas de Paris. Dicas _de Paris, que teve uma galera aí que depois acabou copiando, mas aparece logo lá o meu. Daniel Monsanto. Daniel Monsanto, Monsanto, português, inclusive. Português. Isso é Monsanto. A serra lá de Monsanto. É a primeira aldeia de Portugal, Monsanto. Exatamente. E em Lisboa tem um parque bem grande lá, né? Chama-se Monsanto. É isso. Que bacana. Estamos aqui para ajudar vocês, receber vocês, compartilhar um pouquinho aqui da nossa história e da nossa batalha e desejar sorte para todos os brasileiros do mundo. E voltando a falar sobre essa coisa de vir ilegal, né? Às vezes, você pode migrar dentro do seu próprio país e com a mesma raça, determinação, disposição, vontade, garra e gana, tu vai prosperar. Também. E só depende de tu, né? Às vezes você vem para cá passar alguns apertos e necessidades e perigos, imaginando que é aquele mundo maravilhoso e muitas vezes não é, né? Eu mesmo voltei um ano, dei um passo atrás e não imaginava que um ano seguinte, como eu contei a história aí, ia estar aqui na Europa de novo. E tem vezes que você tem que parar e avaliar se é isso mesmo, isso né? Que você quer. Cara, eu sempre repito, né? Sempre digo e repito isso aqui. O que você quer? Entendeu? Qual que é o seu objetivo? O que você quer vindo pra cá? Tem que traçar uma meta, né? Tem que saber o que você quer, cara. Eu sempre falo isso aí. O que você quer? Olha, eu queria ir ajudar uma grana pra comprar. Cara, olha, aí quando é próximo, olha, você vai passar por isso, porque tá acontecendo isso agora aqui. Entendeu? É sempre deixar uma coisa bem clara. Então, vamos lá, pessoal. Segue então também Dicas de Paris. E o pessoal do Dica de Paris, que esse vídeo vai parar também lá, a gente vai fazer depois alguma coisa. Começa a seguir a gente, vem conhecer mais histórias sobre esse povo, o nosso povo, né? A nossa raça, que vive aqui, que resolveu por algum motivo ou outro vir pra cá, ou que apareceu, que caiu, que enfim, tem todo tipo de história, né, cara? Aqui, nesses episódios todos, você ouve cada coisa, meu Deus, cara, como assim? Eu conheço gente que veio, perdeu o avião e ficou. Sério? Seríssimo. Não é possível. Sim, a gente já tá até conversando com ele, é meio tímido de não quer vir aqui. Mas eu falei, não, você vai lá, vamos conversar, vamos bater o pau, eu quero saber por quê. Porque, cara, eu vim, perdi o avião, fui ficando e tô aqui. E assim, é uma coisa doida. Tem muita história, tem muita gente, então nós continuamos aqui. E vai ser muito legal sempre receber pessoas aqui pra gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre esse país enorme, que é o nosso também, que a gente fala automaticamente. E é legal, assim, a gente perceber que, tipo, olha, tem gente da Bahia, tem gente de Goiás, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Minas Gerais. Cara, olha a diversificação que tem aqui de brasileiros. É bem, bem interessante. E no mundo todo, porque a gente tá no nosso território aí francês, mas brasileiro tá tudo pelo mundo. Você rodou também, assim como eu, e tu vai fazer depois episódios com o teu motorhome. Isso já é uma ideia de podcast. Imagina? Nas férias, cara, tu tirar um mês e meio, 2 meses das férias das crianças e fazer, por exemplo, Inglaterra, vier pra Holanda, Bélgica e pegar os brasileiros aí. Monta um estúdiozinho no motorhome. Boa ideia. Daniel, cara,
Prazer imenso. Muito obrigado mesmo. Obrigado cara, você. Conhecer um pouquinho mais da sua história, mais sobre você, essa loucura, essa resiliência, que agora a gente pode usar essa palavra aí, né? Esse querer também, porque tá tudo ligado, meu. Se você não quisesse, Claro. né? Tá tudo ligado. Boa sorte, continua aí destruindo esse povo, levando gente pra lá e pra cá. De manhã eu a vejo, 6 da manhã, o cara já tá ali Ele em manda frente. no direct, pô, já tá aí. E hoje tem um transfer 3h30 da manhã. Daqui a pouco, Vou levar então. o cliente no Que aeroporto. doido, cara. Que doido. É um dos trabalhos, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Você, de madrugada, às vezes está contando com Uber ou com táxi e não consegue, né? Que legal você falar isso aí, sabe? Porque nós estávamos em Barcelona, e a gente precisava ir de Barcelona pro Porto. E o voo era tipo 6 da manhã. Foi o que a gente conseguiu achar um preço melhorzinho que Barcelona. Meu Deus, tudo é muito caro naquele lugar. Ainda mais naquela época que vocês Exatamente. E aí o que acontece? Cara, o Uber foi muita grana. Nós éramos 11 pessoas. Caraca. Entendeu? Foi muita grana. Pegar um Uber e assim, grande. Cara, foi grana pra caramba. Pra caber, pra né? ir. Claro, depois tinha mala, tinha um monte de coisa. Então, verdade, é bem isso aí mesmo. Para outras dicas de outros lugares, fica aí a dica também para aqueles que acompanham a gente de longe, tá bom? Obrigadão mesmo. Enzo, valeu, cara. Valeu, Enzo.